gravar e compartilhar a bagaça. Beleza, então estamos no ar aí. Então, pessoal, primeiro, todos bem-vindos. Aí acho que a grande parte de vocês, exceto o Fabrício, já é a primeira vez, né? Então, a comunidade, a ITBR, ela foi feita mais para, de fato, conectar o pessoal que está aqui em Vancouver, nem em Vancouver, no Canadá em geral, e também ampliar o conhecimento da galera, tá? Eu, principalmente quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade em encontrar o pessoal que tem essa troca de ideias e que a gente consiga conectar mais pessoas. Eu senti muito falta disso daí e esse é nosso primeiro objetivo com a comunidade. Beleza? Vou fazer uma apresentação um pouco mais formal do Fabrício. O Fabrício possui mais de 22 anos de experiência na área de TI, mais recentemente aplicando técnicas ágeis e de gestão de produtos e iniciativas envolvendo a área de TI e outros departamentos das empresas em que trabalhou. Atualmente, o Fabrício atua como gerente de projetos sênior da Tugo, com foco em entregar iniciativas corporativas que atendam às demandas da empresa e seus parceiros. Além disso, trabalha na evolução de princípios, práticas e competências da empresa para alcançar a agilidade do negócio através de frameworks híbridos, utilizando técnicas tradicionais, Lean e Agile. Quando ele não está entregando soluções no menor prazo de entrega sustentável, Fabrício gosta de passar tempo com a família, cozinhar e praticar escalada indoor. Pô, cara, me chama aí para fazer esse negócio um dia, cara. É interessante. O convite acabar, com certeza. Show de bola. Então, galera, feitas as devidas apresentações, é contigo, Fabrício. Obrigado, José. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui, só um segundo. Vamos pegar aqui a tela. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Business Agility, uma abordagem híbrida. Vocês estão conseguindo ver minha tela adequadamente? Eu estou. Positivo. Maravilha. Então, a ideia aqui é justamente bater um papo, é para ser um pouco mais informal. Então, eu planejei a apresentação para ela não ter interrupção, mas se alguma coisa ficar diferente aí, fica à vontade para dar uma parada e pedir explicação. Eu vou basicamente falar aqui rapidamente, né? O José já fez a apresentação do TBR, né? A ideia de compartilhar experiência e conhecimento, realizar eventos relevantes para a comunidade, compartilhar essa experiência. O ITBR tem canais no Meetup, no YouTube, tem um canal do WhatsApp também, o e-mail. Também já falou um pouquinho sobre mim aí. A única coisa que eu gostaria de acrescentar aqui é o meu contato. Então, quem quiser entrar em contato comigo aí depois, no frcru@e-mail ou através do LinkedIn também. Então, basicamente o evento hoje a gente tem planejado. Eu tentei acomodar dentro do princípio das 2 horas que a gente tem disponível. E a gente vai falar um pouquinho, primeiramente, sobre o cenário atual e os desafios em relação a implantar ou a utilizar ou ter o seu negócio de maneira ágil. A expectativa disso daí é demorar mais ou menos 12 minutos. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre os conflitos existentes que fazem as práticas ágeis funcionarem em harmonia, seja tanto dentro como fora da TI, e como que isso é afetado pela tradicional estrutura de governança corporativa das empresas. Então, assim, o que eu pude observar durante a minha carreira até agora é que a gente fala muito de Agile na área de TI. Só que no momento que você sai disso e vai para as áreas de negócio, a coisa não funciona de forma tão azeitada, pelo menos em vários lugares. Então, a ideia é a gente estar falando um pouco desses desafios e a motivação que me levou a criar, vamos dizer assim, esse framework para poder dar uma ajuda nesses desafios. A segunda parte, a gente vai ter justamente a abordagem da proposta, da solução e dos benefícios. Vai ser em torno de meia hora. E a ideia é que justamente aqui a gente propiciar um conceito maior sobre agilidade na área de negócio, mesclando tanto as práticas ágeis quanto as tradicionais e usando conceitos de gestão de produto, de gestão de projeto, administração de empresa. Então, vocês vão ver uma coletânea de práticas sendo utilizadas aqui. E aí eu deixei um tempo bem mais aberto na parte da gente fazer o demo e o QA, que seria mais ou menos, eu estou estimando 45 minutos para a gente fazer o demo, mais meia hora para a gente bater um papo com dúvida. Isso daqui vai ser bem flexível, então
Eu tenho alguns tópicos para cobrir no demo. Vou tentar cobrir todos eles nesse tempo. Mas pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, dependendo da quantidade de questões que a gente vai tendo ao longo do tempo. E a ideia é, nessa terceira etapa, a gente poder apresentar uma alternativa de baixo custo e depois justamente abrir esse bate-papo para a gente compartilhar essas experiências. Ok? Bacana. Beleza. Fabrício, só um ponto aqui. Eu estou te vendo, não estou vendo a sua apresentação. Não sei se sou só eu ou se é mais alguém. Aí eu estou preocupado com a gravação que vocês estão fazendo. Eu acho que você tem que mudar a tela, Você deve cara, estar atacando na imagem. Aquele pinzinho? É, tem que tirar o pinzinho. Ah, bom, beleza. Já veio por default. Beleza, obrigado. Tá, você está conseguindo a apresentação agora? Estou vendo. Sobre o vento, 120 minutos. Isso, maravilha. Então tá bom. Beleza. Então, imagina. Primeiro, uma nota de esclarecimento, né? Isso que eu vou apresentar pode ser um pouco polêmico. Algumas pessoas podem se sentir assim, peraí, isso daqui não tem nada a ver com a minha vida, ou isso daqui encaixa como uma luva. Então, como toda abordagem híbrida, as propostas, as ideias que a gente compartilha aqui, é um conjunto de experiências e práticas que podem se aplicar ou não à sua realidade, né? Então, só gostaria de deixar isso aberto, que essa ideia ela pode ser estendida, ela pode ser modificada, ela pode ser enriquecida para que agregue a cenários diferentes das realidades. Então, basicamente, o que eu tentei fazer aqui foi um compilado para juntar todas as experiências que eu tive durante, das 14 empresas que eu trabalhei, para a gente poder tentar, não achar uma bala de prata, mas tentar achar alguma coisa próxima que seja simples de usar, não tão cara assim, que permita que a gente possa ter uma agilidade de negócio um pouco maior. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre justamente o cenário atual e os desafios. E dentro desse contexto, a gente começa com a parte do planejamento estratégico, né? Não vou entrar em detalhes aqui do que é, o que significa, ou como os conceitos do planejamento estratégico, mas basicamente o planejamento estratégico nesse contexto ajuda a gente a avaliar o que a organização tem, o que ela é, e exatamente o que ela faz e por que ela faz isso, com foco na otimização do seu potencial para o futuro. Então, a gente vai o quê? A gente já está justamente, independente do tipo de empresa que você tem, você precisa ter algum tipo de planejamento estratégico, onde você vai pensar assim, olha, eu tenho um objetivo a ser cumprido e eu preciso chegar lá de alguma forma, né? Então, eu vou tentar aqui ser o mais agnóstico possível, para não falar as minhas preferências pessoais, mas basicamente uma visão aqui do que a gente pode estar utilizando. Então, geralmente, dentro dessa parte, no planejamento estratégico mais tradicional, a gente costuma ter missão, visão, valores da empresa. Depois disso, com base nessa visão, missão e valores, geralmente a empresa vai fazer uma análise SWOT ou mais itens, onde você vai identificar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Aí, com base nessas identificações, você vai ter justamente as táticas que você vai utilizar para abordar o que você teve nessa SWOT análise, através, seja de portfólios, ou de um agrupamento dessas iniciativas. Você vai estabelecer um certo tipo de orçamento e, finalmente, você vai ter um plano de ação, seja através de projetos, seja através de produtos, né? E aqui no Scale Agile, você vai ter uma coisa similar também, a missão, visão e valores. Você vai ter temas estratégicos que eles colocam lá. Você vai ter uma visão de portfólio. Depois você vai ter um backlog desse portfólio com uma ideia de um orçamento mais enxuto. E os fluxos de valores, justamente para poder entregar o valor que o seu cliente espera. Então, aqui a gente poderia falar que o tradicional tem um foco um pouquinho maior em termos de execução, mais para dentro da empresa, e na parte agile, um foco mais no cliente e no valor que você vai agregar para ele. Então, independente do jeito que você trabalha, do que você quer, a gente vai tentar abordar todos os possíveis cenários aqui com essa proposta. Então, eu fiz algumas pesquisas para poder embasar todos esses slides aqui. Então, basicamente, isso daqui é uma adaptação do Bridges Business Consulting Inc., que foi feito em 2016. Ela fala justamente da execução das estratégias das empresas e de alguns resultados que foram obtidos nesse estudo. Então, esse estudo que foi conduzido, ele descobriu que, basicamente, de 2/3 a 3/4 das organizações, elas lutam para implementar as suas estratégias, e 32% das pessoas que responderam a esse estudo, primeiramente falaram que o desenvolvimento, que eles não desenvolvem uma boa estratégia, ou seja, o plano é ruim, né?
Outros 33%, eles colocaram que eles não têm os talentos necessários para executar aquela estratégia. Então, muitas vezes, aqui uma estratégia de aquisição de talentos possa resolver o problema. Já 54% dos respondentes falaram que não possuem um bom plano de execução, e aqui é uma coisa que a gente já pode prestar atenção, que a gente já começa o que eu vou mostrar para vocês já começa a querer endereçar isso daqui um pouco. E o mais importante, que foi 67% das empresas falam que eles falham na execução dessa estratégia. Então, assim, eu já tive a oportunidade de fazer vários planejamentos estratégicos em algumas empresas que eu participei, e isso realmente é uma coisa que você percebe, porque, vamos dizer assim como esse PowerPoint que eu estou mostrando para vocês, papel aceita tudo e é muito bonito. E na hora de executar, a gente sabe que a banda toca um pouco diferente. Então, aqui a gente vai estar tentando endereçar boa parte de como que a gente vai atuar para prevenir que essa execução dessa estratégia falhe, ou se falhar, como que a gente pode recuperar mais rapidamente para atender as demandas, seja do mercado, do cliente, ou dos próprios objetivos da empresa. E agora está tranquilo? De boa. Maravilha. De boa. Vamos lá. Então, os principais desafios na execução da estratégia aqui, que foram identificados também nessa pesquisa, o primeiro dele foi a falta de alinhamento. Então, muitas vezes você, principalmente quando você tem empresa um pouco maior, claro que numa startup, quando você tem 5, 10, 15, 20 pessoas, essa falta de alinhamento ela é muito mais suave, né? E é muito mais fácil de corrigir. Agora, quando você começa a ter um grupo de pessoas maior e uma estrutura de empresa um pouco mais complexa, essa falta de alinhamento você começa a perceber que é mais latente. O segundo, a incapacidade de monitorar o progresso. Então, de novo, você tem um PowerPoint lindo, maravilhoso, falando que você tem várias iniciativas que você quer entregar em Q1 ou em Q2, no terceiro quarter, e assim sucessivamente. Mas na hora do vamos ver, durante a execução, você percebe que a coisa não vai como você tinha imaginado, por N motivos. Outro item, as pessoas geralmente não estão conectadas à estratégia. Então, quando você vai falando disso, você pegando o pessoal do nível executivo ali, do C-Level, até o nível mais baixo, ok, o C-Level tem a ideia da estratégia na cabeça, aquilo lá é o dia a dia deles, mas se você for pegar a pessoa que lida com o dia a dia, às vezes ela tem uma dificuldade grande de entender o porquê que ela está fazendo aquilo. E aí é justamente nesse momento que as pessoas não estão conectadas à estratégia de forma adequada. E, finalmente, você tem dificuldade de medir ou entender quais são os principais indicadores que você precisa e como você vai fazer para isso ser guinado para outro momento. Então, esses foram os 4 principais itens em termos de desafio na execução dessa estratégia. Seguindo, a gente tem algumas consequências. Então, levando em consideração que 67% das empresas falham na execução da sua estratégia, obviamente isso tem uma consequência nessa dificuldade em executar. E isso se traduz em 3 grandes pilares, que seria justamente o traduzir, o adaptar e a capacidade. Em termos de traduzir, o que foi identificado também no estudo feito pela Deloitte é que justamente existe uma falha em traduzir adequadamente a estratégia para ações específicas. Então, mais uma vez, você identifica as oportunidades, você identifica as ameaças, mas, ok, e aí o que isso significa em termos práticos para você, para que você possa executar essa estratégia no seu dia a dia? Num segundo momento, você tem a adaptar, que seria a falha em adaptar propriamente a estratégia quando as condições mudam. Então, isso também, num cenário mais tradicional ou numa estrutura mais complexa, as startups dão de 10 a 0 nas empresas mais tradicionais, que é justamente na capacidade de você reagir de uma forma diferente quando essas condições mudam. E a gente vai estar falando um pouco disso também, como mudar isso no dia a dia. Me lembrem e me cobrem, apesar de estar no meu roteiro aqui, de mostrar isso daqui, como é que isso pode ser feito no Gira, tá? Que é a solução que a gente vai estar mostrando. E, finalmente, a parte de capacidade, que é justamente a falha em colocar em prática as capacidades organizacionais necessárias para sustentar a estratégia depois que ela foi implementada. Que também tem a ver justamente com você definir um plano e a sua dificuldade em seguir esse plano. Então, vocês percebem que diferentes estudos mostram coisas semelhantes e mostram consequências que vão acabar o quê? Na dificuldade de você entregar valor para o seu cliente no final das contas.
Onde que esses desafios, geralmente, eles começam a ficar mais latentes? Eu tive a feliz oportunidade de trabalhar em startup, trabalhar em empresas que foram constituídas, onde fui, por exemplo, o primeiro funcionário formalmente a ser contratado, e depois saí da empresa quando a empresa tinha 500 pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas globais, também empresas que estavam já em um certo grau de declínio. Então, você começa a ver esse tipo de desafio no ambiente de startup, por exemplo. Você começa a ter uma dificuldade de ver o planejamento a longo prazo, né? Por quê? Imagina, você é uma startup, você vai ter um produto, um serviço, e a sua estratégia é fazer esse produto decolar, ponto. Até o presente momento está tranquilo, você planejar uma sprint, a outra ou duas, é tranquilo, mas vai chegando um momento que a partir do momento que seu produto começa a ser estabelecido, por exemplo, pô, deu certo, a gente engrenou, e agora? Agora a gente precisa, agora a nossa estratégia não é mais fazer o produto decolar, é fazer o produto se manter, né? Dar uma longevidade para esse produto. E aí a coisa vai não ficando tão simples em termos de você identificar o que precisa ser feito. E também no outro lado da moeda, a partir do momento que você emplacou, você identificou tudo isso, naturalmente sua empresa vai crescer, a quantidade de pessoas que você vai estar botando dentro do time aumenta, e também a complexidade de gerenciar todos os recursos começa a ficar mais desafiador. E aí tem um item bastante específico, que são os recursos compartilhados, que no momento que você vai fazer a gestão desses recursos, você começa a ver, você tem uma dificuldade, e geralmente esses recursos tendem a ser gargalos durante a sua execução. Então você tem, mais uma vez, vários planos, você tem um papel muito bonito, você tem lá um Startup Canvas que vai te falar tudo que você precisa chegar, mas na hora de executar, você começa a ter problema, por exemplo, num time de design, que é compartilhado com mais duas ou três ou quatro equipes de desenvolvimento, onde eles precisam desse cara de design, às vezes, ao mesmo tempo, e ele não vai estar disponível. Então, você começa a ver esses desafios acontecendo. Já em termos de crescimento, você começa a ter uma dificuldade em traduzir para todos os departamentos o que a estratégia significa, para que todos para que todos trabalhem em sintonia. E nesse contexto, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma estudada no SAFe, é uma coisa que é realmente bastante interessante, a forma como ele estrutura o modelo, para permitir que justamente os departamentos falem a mesma língua de uma maneira suave, vamos dizer assim. E, obviamente, no momento do crescimento, você ainda está decolando, só que a partir do momento que você precisa trazer mais gente para a equipe, obviamente o seu orçamento vai ficar mais pressionado, porque em algum momento você vai ter que ter um limite e falar assim, olha, não dá mais para contratar, né? Porque não vai, aquela velha história de uma mulher faz um filho em 9 meses, mas 9 mulheres não faz filho em 1 mês. Então, você só botar mais gente não resolve todos os problemas. Você precisa de um modelo de gestão onde facilite a execução da sua estratégia também. Depois você tem a parte de expansão, onde você tem a diversificação de produtos e serviços, e aí você começa a ter um desafio na escolha das melhores opções. Porque a partir desse momento, você também vai ter um conjunto limitado de recursos e um orçamento limitado, onde a partir do momento que você começa a diversificar, você vai ter conflito entre qual produto merece mais atenção ou qual serviço merece mais atenção, em detrimento de outro. E aí você começa a ter modificações na estratégia durante a sua execução por N razões. Finalmente, a partir do declínio, onde você justamente vai ter uma reação efetiva às mudanças, você tem uma dificuldade em ter uma reação efetiva às mudanças. Geralmente as pessoas já estão acostumadas, é aquela velha história do produto vaca leiteira que, poxa, deu frutos durante vários anos, então por que a gente vai mexer num time que está ganhando, né? Então, a partir do momento que você começa a viver essa situação, você começa a ver pessoas um pouco mais acomodadas ou num nível de conforto grande, falando, olha, sempre deu certo assim e eu não quero mudar porque não faz sentido. E aí você começa a ver justamente a dificuldade em aplicar o conceito de Business Agility nesse tipo de cenário. Então, esse daqui foi a parte dos problemas e as motivações que nos levaram a poder apresentar essa solução e o benefício e qual é a proposta que a gente vai estar falando. Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Bacana. Bacana? Alguém tem alguma pergunta, dúvida, comentário?
Por enquanto, não. Eu tenho uma pergunta, mas vou deixar para o final. Ok. Por enquanto, maravilha. Bom, então, continuando aqui em termos de solução, benefício e proposta, qual que é a ideia aqui em termos de solução? A ideia é que a gente possa obter estimativas consistentes para todas as iniciativas. Por quê? Para que a gente possa comparar abacaxi com abacaxi e não abacaxi com melancia, né? A ideia é que a gente tenha aqui um grau de comparação melhor e mais estruturado. Então, a gente precisa ter um conjunto de estimativa que seja fácil, rápido, mas também que tenha consistência no momento que você vai identificar isso. Outro motivo também, em termos de solução, é a gente possibilitar ter uma realização de planejamento de iniciativa a longo prazo. Então, a gente é muito tranquilo, vamos dizer assim, sobre a ótica operacional do mundo Agile, de você planejar sempre a próxima sprint. E não tem problema nenhum nisso. E é nessas horas que eu falo que às vezes pode ter um polêmico do tipo assim, poxa, mas você está falando que o Agile tem que ter um planejamento de 3 anos? Não. Mas se você consegue desenvolver um roadmap um pouco mais a longo prazo, sem gastar muito tempo naquilo, aquilo te ajuda a dar uma vantagem competitiva para você em como você vai executar a sua estratégia. Então, e aqui a gente acaba falando um pouco vamos dizer assim, não só na execução do Agile, mas seria uma espécie de uma outra camada em cima do próprio Agile, vamos dizer assim, que você vai permitir justamente ter esse planejamento para que depois você possa fazer o planejamento das suas sprints já com alguma expectativa de entendimento já um pouco melhor. Isso daí vai ficar um pouco mais claro na medida que a gente for avançando na explicação. O terceiro item seria o quê? Ter a possibilidade de criar diversos cenários de execução dessas estratégias de forma rápida e simples. Então, por exemplo, você ter a capacidade de falar, olha, eu tenho esse cenário, é o cenário mais provável, eu quero fazer um cenário otimista, eu quero fazer um cenário pessimista, eu quero fazer um cenário onde eu consigo entregar um conjunto de necessidades, de features, seja para o meu sistema, seja para o meu produto, seja para a minha estratégia, de uma maneira rápida. Então, eu quero fazer uma cópia desse cenário, eu quero verificar como é que isso funciona, eu quero poder, seja eu um nível executivo ou seja um nível tático mais operacional, a gente consiga ver e falar a mesma língua também. O quarto item aqui seria uma melhor gestão justamente desses recursos compartilhados, não só dos compartilhados, mas de todos os recursos, mas com foco mais no compartilhado, justamente permitindo que eles possam ser melhor utilizados em projetos e produtos e que você consiga manter uma espécie de backlog flexível, adaptável e constante de uma forma simplificada também, que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês no giro. O quinto item seria justamente prover a visibilidade em relação à capacidade de alocação desses recursos, para que você possa ter uma visibilidade falando assim, essa estratégia que eu estou tentando botar em prática, ela é factível, ela é execuível, eu vou conseguir ser bem sucedido, ou o que está me mostrando aqui é um item que tem uma boa possibilidade de não funcionar. Então, também vou estar mostrando isso na solução, no demo. E também, finalmente, a gente poder facilitar o processo de decisão em qual a melhor estratégia a ser seguida de uma maneira um pouco mais informada, de uma maneira que, é claro, você vai respeitar o feeling das pessoas, mas também você vai ter dados e elementos que vão facilitar esse processo de tomada de decisão. Então, qual é a proposta? Antes de falar da solução em si, eu queria apresentar o estudo de caso para vocês. É um estudo de caso simplificado, mas eu estou chamando ele aqui de North Pole Books, que basicamente a visão dessa empresa é de ser reconhecida globalmente como a melhor plataforma de leitura digital para os escritores independentes. A missão é de despertar em cada pessoa a sua capacidade de criar, produzir e compartilhar experiências. Os valores essenciais: cliente primeiro, o fazer acontecer, o evoluir e adaptar, pensar grande e agir com integridade. Os atuais produtos que eles têm, nesse caso fictício, é uma plataforma de leitura para livros eletrônicos. E aqui eu não estou com a ideia de fazer nada inovador, então realmente em termos de estratégia ele é bem chato, mas é de fácil entendimento. E aqui um pouquinho também da estrutura da empresa, que a gente vai utilizar parte desses grupos ou departamentos para a gente mostrar para vocês como que vai funcionar.
Então, a gente tem aqui atendimento do cliente, pessoal de vendas, desenvolvimento de negócio, finança, marketing, operações, pessoal de produtos, pessoal de projetos também, que faltou aqui, os recursos humanos, pessoal de design, arquitetura, back-end, DevOps, front-end, infraestrutura, redes de administração e suporte. Então, basicamente, uma estrutura clássica aí de uma empresa, não necessariamente uma estrutura de uma startup, mas uma estrutura bastante comum e ainda utilizada nos dias de hoje por várias organizações. Então, o primeiro passo em termos de planejamento estratégico nesse estudo de caso seria justamente a gente poder analisar o mercado. E aí a gente vai analisar nesse contexto aqui as tendências emergentes, a vantagem competitiva e eu coloquei aqui algumas metas financeiras só para referência. Mas é claro, isso daqui é uma versão bastante simplificada de um planejamento estratégico, só para estruturar o que a gente está pensando aqui em termos de ideias. Então, em termos de tendências emergentes dentro desse cenário, eu coloquei aqui a monetização através de subscriptions, a leitura colaborativa e interativa, como uma espécie de você ser capaz de ler um livro junto com uma outra pessoa, lendo ao mesmo tempo, fazendo comentários, tipo interagindo, né? Também aqui a leitura através de áudio e facilitar também a criação e distribuição de livros em vários formatos. Então, daqui, nesse cenário hipotético, o mercado estaria indo para esse lado. Foi identificado através de estudos, através de especialistas, SMEs, essas coisas. A vantagem competitiva que a gente tem dentro desse contexto da empresa aqui é justamente a nossa capacidade de identificar tendências de mercado e reagir, adaptando a estratégia de forma rápida, simples e eficiente. E é isso daqui é o core que a gente vai estar conversando em termos da solução. E aqui algumas metas em termos de aumento de faturamento, expandir participação de mercado, criar novas fontes de receita, aumentar o faturamento com novos produtos e com produtos existentes. Até agora, tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Então, aonde a gente começa a sair do papel e do PowerPoint e começar a fazer efetivamente a conversão disso em ideias e iniciativas. A gente tem três grandes passos em termos de estrutura. O primeiro seria justamente a identificação de quais iniciativas vão ser feitas. E, basicamente, essas iniciativas elas podem representar seja a criação de um novo produto, seja a execução de um novo projeto, seja simplesmente um conjunto de trabalho para criar uma expectativa identificada no planejamento estratégico. Então, que independente da forma como a empresa gosta de abordar ou gosta de executar as suas iniciativas, aqui é uma coisa um pouco mais agnóstica, mais genérica, falando, olha, se você é mais orientado a produto, ok, você tem uma forma de utilizar isso. Se você é mais orientado a projeto, também está ok. E se você não é orientado a nenhum dos dois e utiliza simplesmente um conjunto de trabalho, isso daqui também serve. O segundo passo, que para mim é o pulo do gato em termos de simplicidade e para justamente poder conectar essas iniciativas mais de alto nível, o que precisa ser feito. Então, aqui a necessidade, ela basicamente representa o que tem que ser realizado por meio de uma declaração de alto nível. Então, aqui que a gente extrapola um pouquinho a ideia do Agile, em termos de definition of done, por exemplo, que é uma coisa extremamente mais técnica, mas aqui a ideia é justamente de você reutilizar o conceito sobre uma perspectiva de negócio. Então, no momento que você vai identificar a iniciativa, como a gente vai fazer nos próximos slides, você tem a capacidade também de identificar o que você precisa fazer para que aquela iniciativa ela vire uma realidade. E no momento que você coloca esse conceito de necessidade, vocês vão perceber que basicamente essa necessidade seria uma espécie de backlog daquela iniciativa, que pode ser um produto, que pode ser um projeto ou pode ser qualquer outra coisa. Então, nesse momento, você começa a perceber já a utilização de alguns conceitos de gestão de produto, de algumas coisas da área de TI, mais para a perspectiva de negócio. E aqui é uma coisa bastante aberta, que você pode falar, olha, eu como usuário, né, usando bem a ideia do definition of done ou do user stories, eu como usuário preciso ter blá, 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 qualquer coisa. Então, isso pode ser uma necessidade de negócio, pode ser uma necessidade técnica, pode ser a ampliação de um parque de servidores, pode ser a migração de um cloud, não interessa, pode ser qualquer coisa. Né? E aqui vai ser interessante porque cada um dos departamentos vai olhar nessa iniciativa sobre a expectativa e o ponto de vista deles
verificando como cada um deles vai fazer essa necessidade, que eu vou explicar um pouco mais para frente. E, finalmente, aqui a gente vai usar o conceito do Epic, e aí aqui a gente já faz uma ponte lá para o Gira, e para utilizar o Epic que existe lá, para conectar tudo isso daqui. E aí, quando eu for apresentar o Gira, vai ficar um pouquinho mais claro como a gente vai usar isso daqui. E que, basicamente, isso daqui é a definição clássica lá da Atlassian, o Gira, que seria um grande corpo de trabalho para apoiar uma necessidade, agrupado por um conjunto de habilidades, obviamente adaptado aqui para o nosso cenário. Então, o que nós vamos fazer nesse contexto? Agora, em termos de planejamento estratégico, baseado naquilo que eu mostrei para vocês, nesse estudo de caso eu identifiquei 6 grandes blocos, que seria o quê? Seria a evolução do Reader, né, que já existe em termos da empresa, e a criação de 5 novos produtos, que seria o NP Book Club, o NP Book Creator, o NP Book Listener, o NP Book Marketplace e o NBook Membership. Então, a ideia é justamente desse segundo aqui, né, tirando o Reader, que a gente possa fazer aquela ideia de você colaborar e de ter gente lendo junto, uma espécie de book club, especialmente agora em tempos de Covid, vamos dizer assim, seria uma forma que você teria de conectar as pessoas, reunindo interesses em comum e criando para eles uma experiência diferente, onde mesmo eles estando distantes, eles poderiam fazer esse tipo de atividade. Aqui o NBook Creator seria a ideia justamente de você ter uma plataforma que facilitasse a criação de conteúdo e também a publicação do material para que ele possa ser vendido e comercializado no Marketplace. Assim como a gente tem, por exemplo, a Amazon Kindle, seria uma ideia que seria uma coisa para você fazer tipo um Kindle Creator, né? Alguma coisa que você já tem e aí você publica naquele local. O Marketplace também, por si só, já aproveitando o gancho, a ideia nesse contexto seria que a gente pudesse fazer não só ter o Marketplace, mas para venda dos livros, ou um subscription que te dá direito, bem parecido com a Amazon de novo, mas também que você possa ter aqui pessoas que sejam ilustradoras, que sejam revisores, para permitir que você que você tenha a sua criação feita de uma maneira facilitada. Então, aqui teria um espaço no Marketplace para criar isso daí. O Listener seria a espécie de ter um audiobook, e o Membership seria a criação de uma plataforma de pagamento para você ter a ideia de implementação do subscription, como a gente falou no planejamento estratégico. É claro que isso daqui é só uma visão simplificada para dar uma ideia do que a gente poderia ser feito e como é que a gente pega essas ideias que estão lindas no papel e agora a gente possa realmente converter ela em uma coisa execuível e que seja de fácil entendimento para todos. Então, uma vez feito isso, a gente vai organizar isso em termos de prioridade. Então, vamos dizer que a gente vai começar com o Reader, depois o Club, o Creator, Listener, Marketplace e Membership. E aí, para cada um deles, nós vamos estar identificando as necessidades de cada um deles, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o Reader, e eu botei necessidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de propósito, para que a gente não gaste muito tempo perguntando se aquela feature ou aquela funcionalidade ou aquele item ele é relevante ou não, ou ele é interessante ou não, ou ele está correto ou não. Tá? Então, porque a ideia aqui é que a gente possa explicar para vocês o que está no modelo e não necessariamente quão bom nós somos em identificar os requisitos, né, ou as necessidades de negócio ou técnicas para uma solução. Então, continuando aqui, a gente pegou alguns departamentos, né, finanças, marketing, operações, produtos, projetos, front-end, arquitetura, back-end e DevOps. E a ideia aqui é que a gente possa mostrar para essas pessoas, né, seja um ponto focal ou seja o gerente do departamento, não importa quem, mas a gente precisa ter uma pessoa responsável, um SMI, se for o caso, para que ele possa avaliar sobre o ponto de vista do departamento dele o que ele vai contribuir para cada uma dessas necessidades. Geralmente essas necessidades aqui, elas são identificadas num nível mais estratégico da empresa, seja com diretoria, com executivos, para verificar o que eles esperam que isso daqui seja feito.
E é claro que num dia a dia mais dinâmico, a ideia é que essas necessidades elas sejam revisadas e que elas possam ser substituídas, que elas possam ser modificadas ou que novas possam ser adicionadas também. Mas no final das contas, vamos dizer que essa seria a lista final. Cada um dos departamentos eles vão ter a responsabilidade de estar verificando aonde eles se encaixam na necessidade e sobre o ponto de vista daquele grupo, como ele vai contribuir para que aquela necessidade seja atingida no final. Tá? Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria justamente a gente poder, para cada um deles, dar um tamanho, uma ordem de grandeza, falando, e aí a ideia aqui é reaproveitando também o conceito do Agile, do t-shirt sizes, esse tipo de coisa. A gente ter um pequeno, médio, grande, vamos dizer assim. Obviamente, você pode ter um super pequeno, hiper pequeno, ou super grande, extra grande, daqui vai de acordo com a sua necessidade. Para fins de ilustração da nossa apresentação, a gente está usando PMG, pequeno, médio, grande. Então, a ideia é que o quê? Para cada departamento, a gente possa identificar o PMG e também a gente possa fazer, em termos de esforço, quanto tempo e quantas horas vão ser gastos para cada uma delas. E aqui é uma coisa bastante interessante, porque a partir do momento que você tem cada departamento e você vai conversar com cada departamento e perguntar para eles, vem cá, um conjunto de trabalho pequeno para você representa o quê? Para mim, na área de finanças, representa 2 horas. Só que para mim, na área de marketing, representa 3. A partir do momento que você faz isso, você está basicamente respeitando, dentro do contexto daquele departamento, daquele grupo, as particularidades de cada um. Porque muitas vezes o que pode ser pequeno para um, não necessariamente representa o mesmo grau de esforço. Então, isso daqui facilita para você que cada um tenha o esforço esperado para aquele tamanho. Até agora tá tranquilo? De boa. Beleza. Eu estou tentando fazer o mais visual possível, porque assim, o grau de palatabilidade desse negócio não é dos mais fáceis, tá? Eu já tive eu já apresentei isso daqui algumas vezes em outras empresas e a primeira reação não é tão simples de identificar. Então, estou tentando ser o mais visual e tranquilo possível. Deixa eu te fazer uma pergunta, já te cortando. Eu queria deixar para o final. Mas você poderia dar um exemplo de uma necessidade aqui nesse caso? Só para ficar... isso, por exemplo, dessa N1, N2, N3. Sim, a necessidade, por exemplo, sei lá, eu vou botar, eu como usuário preciso ter a capacidade vamos colocar, preciso ter a capacidade de importar PDFs. Importar PDF, pronto, beleza. E não só na plataforma nativa que vai estar sendo endereçada. Essa pode ser uma necessidade. Uhum. Outra necessidade, eu necessito emitir um recibo. Pagar uma taxa mensal para ter acesso a um grupo de livros específicos, como tem hoje no Kindle, né? Uhum. Poderia ter uma outra feature. E essa feature, por exemplo, essa que eu acabei de falar, se você for analisar numa empresa um pouco maior, com certeza ela vai tocar a área de finanças, a área de marketing, a área de operações, o gerente de produto ou projeto, dependendo de como você atua. Sim. E certamente o pessoal de front-end, o design não está aqui, mas TI também, o pessoal de arquitetura, o pessoal de back-end, o pessoal de DevOps. Ou seja, muito provavelmente essa feature, a última que eu acabei de falar, envolveria todo mundo. Tá. Né? E seria uma feature daquelas parrudas que daria um pouquinho mais de trabalho. Tá. Ajudou? Ajudou. Legal. Então, assim, você pode ver que é bastante abrangente e depois no bate-papo a gente pode explorar um pouco mais isso. Aqui, se a gente for gastar um tempo de forma colaborativa aqui com todo mundo, tenho certeza que a gente vai achar, sei lá, 50 features para colocar aqui dentro. Né? Sim. Uma coisa bastante dinâmica. Mas o que eu noto é que você apresentando pelo menos um conjunto básico de features baseado no que o alto nível da empresa, né, a alta gestão da empresa espera, já é de grande valia para as pessoas falarem assim, poxa, bacana, essa necessidade aqui é interessante. Ou até mesmo falar, nossa, olha, essa necessidade aqui não tem nada a ver e eu acho que a gente poderia substituir por uma outra coisa. Então, é igual aquela ideia de quando você vai conversar com algum usuário, para quem é de TI, e vai fazer um levantamento de requisitos, você chegar com um papel e falar assim, o que você quer? Aí o cara vai ficar te olhando e você vai ter uma dificuldade. Agora, se você estudar um pouco do assunto
e chegar com uma coisa que, mesmo que esteja completamente errado, é muito mais fácil para uma pessoa chegar, analisar um papel e falar assim, eu não gostei de nada, porque isso daqui tá ruim. Aí você pode, tá bom, mas como é que você acha que isso poderia ser? Então isso já ajuda a dar quebrar o gelo, vamos dizer assim, nesse processo de identificação e avaliação dessa necessidade. Entendi. Bacana. Então, voltando aqui, a gente teria justamente a quantidade de horas por departamento, respeitando seja a produtividade, seja a perspectiva de cada um deles. E isso ajuda bastante no processo de aceitação da solução, porque cada departamento vai falar assim, poxa, esse cara aqui ele está preocupado comigo e ele está respeitando as minhas particularidades. Então, isso é uma coisa que vai ajudar. E depois me ajudem, se eu não falar, me cobrem isso depois, como que é a percepção das pessoas quando você mostra isso sobre o ponto de vista deles e de como isso pode melhorar a qualidade de vida deles dentro da empresa. Porque muitas vezes, quando você não tem isso, você tem uma variação muito grande de, poxa, eu preciso fazer tudo para ontem, eu preciso fazer hora extra durante uma semana e me matar, e na semana seguinte eu não tenho nada para fazer, né? Então, isso ajuda você justamente ter uma cadência um pouco mais nivelada e você justamente ter essa cadência de uma forma mais estruturada e mais sustentável a longo prazo. Então, maravilha. A gente já conversou com todos os departamentos, a gente identificou o tamanho PMG, a gente identificou as horas para cada um deles. E aí vocês podem estar se perguntando assim, poxa, mas espera aí, eu não uso horas, eu uso User Story, eu tenho Velocity, as minhas estimativas são relativas, não são absolutas. Ok, isso pode ser acomodado. Da forma que eu estou mostrando aqui, facilita bastante falar em termos de horas para as áreas de negócio, né? Porque muitas vezes para o pessoal que não está acostumado, fala assim, então, vamos falar sobre Velocity, vamos falar sobre User Stories, vamos falar sobre tamanho. Às vezes, as pessoas não, como é que eu vou explicar? Elas não reagem de uma forma muito amigável pela completa total falta de entendimento do que aquilo significa. Agora, a partir do momento que você vai falar de horas, a horas todo mundo entende, é uma coisa mais fácil de iniciar o processo. E aí, talvez uma segunda etapa, em termos de nível de maturidade de implantação desse tipo de solução, aí você pode tentar fazer o rollout para todas as empresas, para todos os grupos, desculpa, usando já o conceito de Velocity. Okay? Então, a ideia aqui é a gente pegar cada um que seja PMG e converter em horas. Feito isso, a ideia é que a gente possa replicar todas essas horas para todas as iniciativas, certo? Então, basicamente, aqui nesse exemplo eu estou replicando e é exatamente a mesma coisa. Então, você percebe que é um processo rápido de você analisar uma necessidade, verificar o ponto de vista do que você precisa fazer e dar um tamanho. A gente ainda não está pedindo para criar, seja stories, não está pedindo para criar tarefa ou subtarefa. Você não está pedindo ainda para pensar no como. Você só está chegando para a pessoa ou para aquele grupo e falando, vem cá, me dá uma ideia disso daqui. Isso daqui é uma coisa pequena, média, grande. Porque, geralmente, quem é especialista no assunto e vai olhar sobre o ponto de vista, bate o olho naquilo e fala, poxa, isso daqui vai ser uma coisa complicada, então a gente pode botar super grande, que com certeza vai gastar muito. Só que você não vai gastar muito tempo em fazer isso. Então, esse que é o pulo do gato também. Então, seria uma estimativa meio quick and dirty aqui, para você poder ter uma visão sem gastar tempo demais nisso. Então, você tem justamente os 6 itens aqui, você fez essa estrutura, e aí você vai cair nesse item aqui do lado direito, que é o Business Backlog, que é o que eu chamo, onde cada um dos departamentos, eles vão ter todos os itens que eles precisam fazer, e nesse caso aqui, cada um desses itens é um epic dentro do Gira, já para vocês irem entendendo aonde a gente vai chegar. E aí você consegue facilmente criar um dashboard no Gira, que eu também vou mostrar para vocês, falando, olha, gerente de finanças, SMI de finanças ou ponto focal de finanças, não importa. A partir desse momento, você ganhou um chapeuzinho de gerente de produto, onde você vai ter condição justamente de você avaliar o que você tem no seu backlog de forma priorizada, com uma estimativa de alto nível, e verificar quando é que você pode fazer aquilo, começar a trabalhar naquilo. E também, rapidamente, você consegue perceber aqui de uma maneira bem visual, eu também vou mostrar isso no Gira para vocês, quem está com mais gargalo.
Então, dentro dessa observação aqui, vocês podem perceber que, em termos de esforço, o marketing está sobrecarregado, a área de produtos também, são os dois que merecem uma atenção, o front-end também, o back-end está tranquilo, vamos dizer, como por exemplo, e a área de finanças também. Agora, o pessoal de produtos é que muito provavelmente vai ter uma maior interação com todo mundo, porque ele tem um conjunto maior de itens. Então, muito provavelmente a gente vai precisar de um conjunto maior de pessoas aqui para fazer essa ponte funcionar. O que faz sentido, porque a ideia justamente, seja de produto ou de projeto, é que esse pessoal aqui seja os consolidadores, os agregadores para falar com os outros departamentos. Então, a partir do momento que a gente tem esse item, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses itens agora na linha do tempo, né? Então, basicamente, a gente vai transferir isso para um conjunto de sprint e a gente vai começar a ver a questão da capacidade por sprint. Então, a partir do momento que eu tenho toda aquela lista que eu mostrei para vocês antes, de finanças, e eu tenho uma capacidade de 16 horas por sprint, eu consigo ver que o conjunto de itens que ele tem, ele vai ser cumprido já na primeira sprint. E aí, já para o marketing, que só tem 18 horas disponíveis, eles vão precisar de 5 sprints para poder fazer isso. Então, aqui já de cara, eu percebo que o marketing já tem um problema, né? E aí, em termos de estratégia, o que eu posso fazer? Por que isso é tão interessante de ver justamente agora? A partir do momento que eu tenho todo esse conjunto de informações disponível para mim, e eu estou vendo que o marketing vai precisar de 5 sprints para terminar tudo, eu já estou vendo que o marketing vai ser um gargalo. Então, eu posso contratar uma agência externa, eu posso contratar um freelance, eu posso tentar simplificar alguma coisa, eu já posso tentar antecipar alguma coisa já de cara, sem que a gente tenha que entrar num nível de detalhamento de mais baixo nível, para que a gente tenha que resolver um problema lá no meio da execução, onde você fala, poxa, a gente está atrasado e agora já era, né? É claro que se você for analisar aqui, e aqui vai ser o papel seja do gerente do projeto, seja do gerente do produto, seja o gerente do programa, seja o gerente de portfólio, seja o Scrum Master, seja todo mundo, aí vai variar de acordo com cada empresa, mas aqui, vamos chamar para esse exemplo o gerente do produto ou o gerente do projeto, ele vai ter que fazer uma análise das necessidades e sincronizar aonde cada necessidade vai estar atuando. E aí, nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai justamente fazer um rebalanceamento das informações para permitir que tenha justamente essa cadência mais sincronizada. Opa. Então, por que isso é interessante? Primeiramente, você consegue justamente distribuir e começar a organizar o trabalho com base, ou seja, independente de produto, independente de projeto, independente de iniciativa, independente de necessidade operacional. Eu vou deixar o bug de fora, vamos dizer assim, mas independente de onde vem o trabalho, você consegue organizar ele de uma forma bem rápida. E o bacana, por exemplo, voltando aqui um pouquinho o slide, se você tem pessoal de produtos aqui, em termos de capacidade, porque eles têm uma capacidade maior, de 40 horas por sprint, de realizar em 2 semanas, a partir do momento que você faz o nivelamento desses recursos, você começa a ver o quê? Peraí, esse pessoal aqui está com folga agora, porque eles não conseguem, eles não vão precisar estar na sprint inteira, né? Vamos dizer assim, eles não vão consumir todo o esforço deles naquela sprint. Então, isso permite com que você fale assim, peraí, legal. Significa que talvez o pessoal de produto possa gerenciar mais de um produto, às vezes, né, dependendo do caso, você tem volume suficiente para ter gente dedicada, mas às vezes não. E aqui, obviamente, é só a ideia só do produto, mas se aplica para todos os departamentos. E, por exemplo, o back-end aqui, no caso, na Sprint 1, ele não tem nada, porque ele vai estar dependendo de outros grupos para estarem trabalhando na necessidade sim. Poxa, bacana. Aqui é uma ótima oportunidade de fazer um refactoring, por exemplo, de código que está lá há muito tempo parado, que precisa ser melhorado. Então, você consegue também permitir com que o gerente daquele departamento ou o líder daquele grupo perceba oportunidades de incluir novos trabalhos que não necessariamente estão dentro da estratégia da empresa, mas que precisam ser feitos. Ok? Até agora tá tranquilo, gente? Beleza. Beleza. Então, quais são os benefícios disso daqui? Os benefícios, justamente, a gente tem, em termos de visibilidade. Primeiramente, você tem todas as informações em uma só solução. Então, seja do programador até o executivo, todo mundo está vendo a mesma coisa. Segundo item, você tem uma utilização mais eficiente dos recursos, porque você tem uma visibilidade muito melhor do que está acontecendo.
Depois, você tem uma transparência na execução dessa estratégia. Porque à medida que a coisa vai acontecendo, e mesmo que você aponte hora ou não aponte hora no Gira, ou simplesmente o fato de você fechar a tarefa e terminar ela, ela vai saindo daquele backlog. Então, a partir do momento que você vai fechando e atualizando a ferramenta, isso também vai te dando uma coisa, não vou dizer em tempo real, mas muito próximo, para permitir como que a coisa está indo. E também, justamente, poder fazer o quê? A adaptação. Em termos de consistência, a gente tem uma visualização dessa utilização da capacidade de recurso de forma dinâmica, como eu vou mostrar para vocês. A gente tem uma avaliação e uma priorização das oportunidades de forma sistemática. Então, por exemplo, essa transparência da execução permite que você, por exemplo, seja mensalmente, trimestralmente, vai depender do que a empresa quer fazer, você consegue parar, reanalisar, reavaliar e ajustar muito rapidamente essa estratégia. E principalmente uma coisa que é muito bacana de ver no Gira, que eu vou mostrar para vocês também, é justamente no momento que você muda essa execução e você se ajusta em termos de estratégia, você pode fazer o rollout dessas informações de forma bastante rápida. Finalmente, a gente tem também um planejamento a longo prazo de uma forma mais simples, mas também de uma forma estruturada, o que permite que você não só planeje para a próxima sprint, mas que você planeja todos. Então, se a gente voltar aqui rapidamente, vocês percebam que aqui a gente não tem nada ainda de como que a gente vai fazer, certo? Então a gente pode perfeitamente, vamos simular aqui que a gente tem uma sprint 0. Você pode planejar aqui no final da sprint 0 todos os itens da necessidade 1 para a área de finanças e o que precisa ser feito. E aí você pode fazer uma reavaliação das estimativas, você pode mudar essas estimativas e isso daqui naturalmente vai sendo refletido em termos do nivelamento desses recursos a longo prazo, ou seja, é uma coisa que acontece de forma dinâmica. Então, você pode falar, olha, eu vou reavaliar a minha estratégia, não vou dizer a cada 2 semanas, que é o padrão de sprint que a gente costuma ter, mas se você quiser, você pode. Então, a cada 2 sprints, ou seja, todo mês, eu vou parar e vou dar uma olhada e vou ver como é que a coisa está indo e se está atingindo o que eu quero para o meu planejamento, para a minha estratégia ou não. Voltando aqui para a parte da eficiência, a gente tem o quê? Justamente a oportunidade de avaliar e priorizar as oportunidades de uma forma mais rápida. Vamos de novo, certo? Tudo muda muito rápido hoje em dia. Então, você estar antenado no mercado é uma coisa importante, principalmente em termos de concorrência. Você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. Então, a partir do momento que você tem toda aquela visualização, você consegue rapidamente ajustar o trabalho que precisa ser feito. E, por exemplo, você decidiu investir mais tempo no Reader, mas por algum motivo você achou que a parte do Book Club lá que a gente comentou vai bombar e vai trazer mais receita para a empresa. Então, você mudar isso é muito, muito simples, muito rápido, né? Então, isso também dá uma ajuda bacana. O segundo item aqui seria justamente você consegue compartilhar instantaneamente tanto a estratégia que você estabeleceu no primeiro momento, como as mudanças que ela acontece, baseado nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Também, e finalmente, a gente consegue reagir rapidamente a essas mudanças. Mesmo que isso signifique incluir novos itens, incluir novos produtos, incluir novas features ou novas necessidades. Então, o que isso vai resultar para a gente? Justamente a possibilidade de você ter uma entrega de iniciativas para o mercado de uma maneira mais rápida. Né? Então, basicamente, essa é a ideia do modelo conceitual que eu queria mostrar para vocês e que agora eu vou apresentar na ferramenta. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida antes que a gente entre no demo, no QA. E aqui o demo do QA, eu tenho um roteirinho para seguir aqui, mas não necessariamente precisa ser fincado na pedra. Então, a gente pode dar uma parada, pode bater um papo, a gente pode fazer o QA e o demo juntos, tá? Não tem problema nenhum. Eu tenho uma pergunta para você, cara. Como é que fica, você chegou a falar um pouco, mas como é que fica o lance de, tipo, isso acontece bastante, pelo menos comigo, o lance de mudança de escopo, cara. Geralmente o pessoal tem a falar, por exemplo, digamos que você tenha lá 5 necessidades. Ok. E aí, tipo, dá 2 semanas a galera fala, não, mas a necessidade mudou, agora não é mais a necessidade 1, 2, 3, 4, 5. Agora o importante é a 6, 7, 8, 9, 10. Como é que vocês lidam com isso daí? Cara,
vai depender muito da sua filosofia, vamos dizer assim, e de como que as pessoas interpretam essa mudança. Tem empresas que têm uma visão mais clássica e que não reagem tão bem a mudanças assim. Uhum. Tem outras empresas que, mesmo sendo ágeis, elas falam, olha, o que está no sprint e não muda. E tem gente que chega e fala, olha, no meio do sprint a gente mudou de ideia, vamos parar tudo e vamos refazer. Realmente vai de empresa para empresa. É difícil você falar um padrão que essa, cara, isso daqui vai funcionar para todo mundo, mas de maneira geral, se eu tivesse a capacidade de definir uma política dentro da empresa, eu teria a tendência de falar o seguinte, olha, primeiro, dentro do seu planejamento da sprint, prioriza lá todos os itens, obviamente, que você precisa, e se tem algum item que precisa ser modificado, ele vai ser cancelado daquela sprint, né? Eu colocaria, se esse contexto, por exemplo, se o escopo ele é muito mutável, e se ele é muito dinâmico, eu teria a tendência de fazer uma superalocação na sprint em termos de escopo, para falar assim, olha, eu tenho uma capacidade, eu tenho um velocity lá, no caso, que me permite, sei lá, fazer 20 pontos por sprint. Eu provavelmente vou botar uns 24 pontos lá, porque se a coisa muda tanto, eu vou falar, olha, esses são os itens, a prioridade vai ser A, B, C, D, E, F, mas se eu mudar no meio do caminho e tirar alguma coisa, eu posso tirar perfeitamente, mas saiba que eu não vou entregar tudo, não tem como entregar tudo no final da sprint. Eu vou entregar geralmente 80% que foi planejado, porque eu estou botando um buffer de escopo lá, porque se você mudar de ideia no meio da sprint, que aquela necessidade não te atende mais, ou precisa ser revisada, você simplesmente cancela ela da sprint, pega outro item dentro do backlog da sprint, e aí você segue a vida sem ter que parar para replanejar. Ou seja, vamos dizer assim, você tem um escopo de backup, vamos dizer. Entendi. Né? Só que daí você tem que alinhar a expectativa falando, product owner, ou sponsor, ou sei lá quem que tiver lá na sua sprint review para você fazer a sua apresentação, você vai chegar e vai alinhar essa expectativa. Olha, eu nunca vou entregar tudo para você no final do sprint. Eu entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, já de um item que você falou. Você falou do lance de que você utiliza Velocity muitas das vezes, certo? E como você falou antes, o Velocity ele é baseado mais em story points e não em horas, né? Sim. É claro que você também, da mesma forma que você fez a tradução para, olha, P é 2 horas, M é 5, G é 8. Você pode fazer essa tradução também para story points. Você utiliza isso daí também ou não? Ou você utiliza alguma outra forma para ver a parte do velocity? Cara, nesse contexto aqui da solução com o Gira que eu vou mostrar, a gente vai usar um dos módulos que o Gira tem disponível, que chama Advanced Roadmap. Certo. Ele, como é que eu vou te explicar? Ele tem algumas coisas ligeiramente estranhas em termos de utilizar Velocity. Eu nunca cheguei a testar com Velocity, porque no nosso caso essa questão de maturidade em termos de utilização de Agile para a empresa como um todo ainda é um desafio, mas dentro desse contexto o que eu faria seria o seguinte, eu começaria usando Velocity de 1 para 1, ou seja, cada hora é um story point ou cada dia um story point. Eu tentarei ir mais por esse lado, tentando simplificar um pouco, para tentar equalizar, tentar coexistir Velocity com hora ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que você chega para um cara de finanças e fala, então, vamos usar Velocity? Ele, o quê? Ele nem sabe o que é. Você fazer essa venda para os caras, às vezes consome seu tempo que você não tem. Então, de novo, é difícil falar qual que é a melhor solução para um cenário genérico, mas eu iria por esse lado de tentar equalizar os dois e começar com hora e depois tentar trabalhar nisso. Porque, vamos de novo, essa solução que eu vou mostrar para vocês agora, ela é uma solução interessante, ela tem algumas limitações, mas o interessante é que ela é barata e relativamente fácil de implementar, porque você tem várias plataformas, por exemplo, como Planview e outras, cara, elas são maravilhosas. Só custa, por exemplo, de $200 a $300 por pessoa por mês. Entendeu? E que às vezes é uma coisa que não é acessível para todo mundo. Sim, sim. Né? Eu tenho um conjunto lá, eu olho o Planview lá, eu pego uns webinars dos caras, bicho, eu fico babando. Sabe? É fenomenal. Só que é caríssimo. Então, isso também gera um problema.
Entendi. Bacana. Vambora. Mais alguma pergunta aí antes da gente entrar no demo, gente? Qual o índice de acerto dessa quantidade de horas? O pessoal costuma acertar? Costuma errar para mais, errar para menos? Cara, o que eu procuro tentar fazer dentro desse contexto é o seguinte. Sim, eles vão errar para mais e para menos, isso é normal, porque principalmente isso daqui é uma estimativa de alto nível e grosseira, vamos dizer assim. E a ideia é para você fazer uma espécie de retroalimentação do modelo, né? Então, por exemplo, a partir do momento que se você não tem estimativa nenhuma, você vai literalmente começar a chutar, né? Aí vai falar, olha, o pequeno demora 2 horas. Ok, legal. Aí você tem alguns itens para você perceber. Primeiro, você está apontando hora? Sim ou não? Se você não tiver, você não vai conseguir retroalimentar o modelo. Se você tiver apontando hora, aí você vai pegar aquela quantidade de horas e vai falar, pô, esse pequeno, em vez de eu gastar 2, eu gastei 8. E a ideia aqui é que a gente não tenha uma cultura de culpa, né, de culpar uns aos outros, porque justamente a empresa ela está aprendendo com a própria experiência, para errar menos. Então, você tem lá 3 itens que são pequenos. O primeiro demorou 8 horas, o segundo demorou 4, e o terceiro, sei lá, demorou 2. Fazendo uma média grosseira, eu não fiz a matemática, vou falar qualquer número aleatório, você vai aumentar aí de 2 a 4 ou 6 horas, ao invés de ser 2. Então, a próxima vez que você for estimar, aí você já tem uma condição de ajustar. E aí, dependendo de como você quer reagir dentro da sua estratégia, você pode simplesmente falar, olha, vamos pegar o que aconteceu na última sprint, né, e vamos pegar a média de quanto ficou para a área de finanças, ao invés de 2, agora ficou 4. Ok, a partir de agora a gente vai voltar para todas as estimativas, tudo que dá médio, que era 2, agora vira 4. E vamos reavaliar tudo de novo, fazer isso para todos. Entendi. Isso te ajuda a justamente o quê? Te dar uma dose de realidade que muitas vezes pode ser dura para você, mas que é o que está acontecendo na prática, né? Você vai fazer, obviamente, média é sempre uma coisa complicada, porque, por exemplo, se você come um frango inteiro e eu com fome, a média é que nós dois comemos metade do frango. Então, isso também não ajuda, mas é melhor do que você simplesmente ir numa parte do eu vou demorar aqui 3 meses para fazer um planejamento de um projeto, para pegar todos os detalhes, para quando eu terminar o plano, esse plano está obsoleto porque o mercado mudou, né? Então, vai ter um trade-off que você vai ter que ter aí, tipo, quão rápido você quer e quão assertivo você vai ser, porque no final das contas você vai ter que ficar adaptando isso constantemente, baseado no nosso mundo de hoje, né? E eu posso falar isso com propriedade, porque assim, eu já fui no passado bastante defensor de, a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter um baseline, a gente vai ter CPI, SPI para controlar indicador de custo e prazo, se sair do prazo a gente tem que fazer plano de ação, bem aquela ideia de PMP, né? Que eu sou certificado de há algum tempo, mas infelizmente essa realidade mudou e não se aplica mais, pelo menos nas minhas, sei lá, nos últimos 7 anos, vamos dizer assim, não tem funcionado bem mais para mim essa ideia. Então, só voltando um pouquinho para terminar de responder a sua pergunta, eu gosto se eu tenho a oportunidade, eu gosto de retroalimentar o modelo baseado justamente na estimativa final. Então, você vai ter o tamanho lá de 2, e se no final virou 4, vamos voltar lá e vamos atualizar isso, porque daí você tem, de fato, uma fotografia real do que vai acontecer para frente, pelo menos mais próxima da realidade. Porque se você tiver, de novo, né, o papel é bonito, agora se você tiver um monte de dado fake lá dentro que você não atualiza, porque você sempre quer ver a coisa bonita, certamente você vai falhar na hora da execução. Então, é melhor que você tenha a realidade e trabalhe com ela para você fazer suas decisões mais informadas. Respondi a pergunta? Super respondido. Inclusive com, como é que eu vou dizer, com os outros líderes, né, dos departamentos acompanhando isso tudo, fica claro, né, eles entenderem essa alteração, né, de horário e tudo, né, por que avançou ou por que atrasou, fica bem transparente, fica bem legal. Exato. E eu vou mostrar para vocês agora e você vai ver que fica bem bacana.
Então, mais alguma pergunta, gente, antes da gente entrar no demo? Vamos lá. Vamos? Tá bom. Então, basicamente, o que eu estou usando aqui em termos de solução? E vocês vão falar, pô, mas tá bastante simples, né? É o Jira, por si só, né? A versão software. E aí, aqui tem um ponto que é essa solução que eu estou mostrando para vocês, ela funciona só no server, ok? Ele não funciona no cloud. Não me perguntem por que a Atlassian teve essa ideia. Eles estão no movimento agora de tirar toda a versão de server e ir para o cloud. Então, eles têm um outro plugin diferente do Advanced Roadmaps, que meio que vem para substituir isso, só que também entra na questão de ser um pouquinho mais caro. E aqui também, para dar uma facilitada em alguns processos, eu vou mostrar basicamente só um, a gente está usando o Script Runner também, para facilitar a vida e não ter que fazer tudo na mão, ok? Então, vamos entrar lá no nosso Jira. Todo mundo está conseguindo ver minha tela aí? Está vendo o Jira? Tô. Bacana. Então, eu tenho um roteirinho para seguir aqui. Então, eu já fiz o meu dever de casa aqui para a gente poupar tempo, mas basicamente eu adicionei todos os itens de todos os projetos, todas as necessidades, agrupado por todas as áreas. Então, da forma que foi estruturado aqui, você tem todas as iniciativas aqui, né? Num segundo nível, você tem todas as necessidades. Você tem todas as necessidades aqui, de 1 a 7, para todo mundo, né? E para cada necessidade, você tem os epics. E é nessas horas que eu falei para vocês que o epic se conecta com o epic do Jira, né? Esse daqui é aquele epic que a gente tanto conhece, que a gente usa no dia a dia. Então, isso daqui que permite a gente justamente conectar a parte estratégica, vamos dizer assim, com a parte operacional. Porque a partir do momento que você vai fazer o planejamento da sua sprint, você pode vir ou aqui ou no Jira, no lugar que você quiser, e você pode criar peraí um pouquinho. Você pode vir aqui e criar, seja a sua story, né? Aí você vai falar qualquer coisa aqui. E aí você vai, dentro dessa story, você vai ter também uma subtarefa. E aí você consegue chegar no nível de detalhe operacional. E o bacana disso é que você começa a mostrar para todos os níveis da empresa aonde que a coisa está, onde que o gargalo está acontecendo. E não como forma de você culpar alguém ou apontar o dedo, mas falar, olha, nós estamos precisando de ajuda aqui é o foco, é aqui que está travando. Né? Então você consegue navegar, seja do ponto de vista estratégico até o operacional, num lugar só. Né? Então pense, você pega isso daqui, você pode vir aqui compartilhar. Né? Se você pegar, copiar esse link aqui, ó, você pode compartilhar isso daqui você pode compartilhar isso com a auto-administração ou com quem quer que seja. Ele está no modelo read-only, então a pessoa vai poder navegar, mas não vai poder mudar. Então, ou seja, você publica isso daqui em qualquer lugar aí que você consegue fazer um embed, põe em qualquer portal, no intranet, ou simplesmente coloca esse link em algum lugar e todo mundo na empresa vai ter literalmente a mesma visão. Então, isso é uma coisa bastante interessante. O que mais? Vamos lá. A partir do momento que você já tem toda a estrutura aqui, e aí depois, para quem tiver mais interesse em utilizar isso daqui, fique à vontade para me procurar offline de como que eu fiz para fazer essa importação bem mais rápido. Tá? Basicamente, eu usei um script que simula a apresentação que eu fiz para vocês e já gera tudo isso daqui em um CSV que eu importo dentro do Jira. Então, é literalmente você dá um Excel para a galera, assim, essa obviamente é a solução simplificada, né? Mas funciona bem quando você não tem tempo de desenvolver uma solução mais parruda. E você tem um Excel que seja colaborativo, que todo mundo pode colaborar, principalmente com o Office 365 hoje em dia. Então todo mundo vai lá, adiciona o tamanho, é uma coisa bem rápida, bem tranquila. A gente adiciona o definition of done para a necessidade, revisa juntos. Depois eu pego simplesmente tudo isso e importo para cá. Então, assim, muito rápido. Então, uma vez feito isso, a gente vai ter todos os itens disponíveis aqui. E aí você começa a perceber que você tem alguns campos aqui. Você já consegue ver as estimativas.
tá? Você também tem alguns campos que você consegue ver o time. Aí eu tenho que explicar um pouquinho para vocês o que significa esse conceito de time aqui para a gestão de portfólio. Então, eu tenho sim o nome aqui de finanças, para que fique mais claro quem está fazendo isso, mas também eu tenho um time aqui para que a gente possa usar isso dentro do Gira. Então, dentro dessa solução, o que a gente tem? Você tem um conceito de times aqui, e aqui justamente todos aqueles que eu mostrei para vocês, eles estão aqui, ó, front-end, segurança, produto, e cada um tem a sua capacidade. Então, os que eu não usei no exemplo estão como 33 horas e os outros estão com as horas diferentes e com as interações de 3 semanas. E aí que entra a questão que eu mostrei para vocês de ser um pouquinho esquisito. Aqui a capacidade ela é sempre colocada em horas, certo? Você tem a opção de vir aqui configurar para Store Points, ok? Mas eu confesso a vocês que eu nunca usei dessa maneira aqui e não sei te falar como é que vai ser o comportamento. Imagino que vai ser uma coisa muito parecida, mas no dia a dia com o pessoal de negócio é bem mais fácil falar, olha, quantas horas você pode se dedicar para iniciativas corporativas por semana, né? E aqui também tem uma parte tricky que eles colocam sempre fixo de weekly. Então, não necessariamente você tem capacidade de colocar essas horas aqui a cada 2 semanas. Então, você tem que prestar atenção, por exemplo, se eu tô fazendo uma sprint de 2 semanas e eu quero botar 60 horas da capacidade da sprint, eu tenho que vir aqui e tenho que botar 30. Tá? Então, tem peguinhas aí, tem que prestar atenção. Mas o bacana dentro desse contexto aqui, que você pode gerenciar os times, né? O menuzinho que vem no Gira é esse daqui, ó, de planos. Então, eu criei esse plano e deixa eu mostrar para vocês como eu criei esse plano. Basicamente, você vem aqui, Create. Ele vai te perguntar se você quer um plano ou um programa. Nesse contexto, eu tenho achado mais fácil usar o plano em si e colocar várias iniciativas dentro desse plano do que usar o programa. Tá? Eu testei esse programa aqui, não me deixou muito feliz para, vamos dizer assim, para as minhas realidades. Mas, com certeza, alguém pode ter uma visão diferente, pode ser mais útil. Então, no plano aqui, eu basicamente venho aqui, dou um nome qualquer, sigo em frente. Aqui você pode, seja escolhendo um board, ou um projeto, ou um filtro. No caso aqui, eu botei um filtro, e aí eu tenho aqui, como é que é o nome aqui que eu coloquei? Aqui, o Book Program. Então, basicamente, esse filtro aqui, mostrando para vocês, deixa eu abrir o link. Esse filtro, basicamente, ele vai buscar todos os projetos que fazem parte daquele item. A partir do momento que você coloca um novo projeto, você tem que vir aqui no Gira, adicionar um projeto novo, né? Fazer o search e depois salvar. Então, basicamente, eu usei esse filtro para o programa. Aqui. E aí você pode fazer estimativas, seja em dias, em horas de Store Points. E aí vou continuar em horas aqui. E aí você pode fazer Next. Você tem algumas releases, dependendo do que você pode utilizar no plano ou não. Nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando, no exemplo, algumas releases. Você pode selecionar ou não, você dá Next. Aqui tem uma parte que é engraçada, que você tem que criar desse jeito, e depois você tem que adicionar os times que são compartilhados, que eu vou mostrar para vocês agora. Aí Next, e aí Done. Aí ele vai criar o plano. Basicamente, são esses passos que você precisa para criar. Feito isso, você vai precisar vir aqui no menu e você vai precisar gerenciar os times compartilhados. Gente, fique à vontade de me interromper a qualquer momento, tá? Aqui na parte de times compartilhados, você pode vir e criar um time aqui. E aí, sei lá, vamos criar de forma fictícia aqui um time de teste. E aí esse time de teste, ele vai estar aqui embaixo. E aí você pode vir aqui adicionar uma pessoa, só que essa pessoa, do jeito que a gente trabalha também, é da seguinte forma: eu venho aqui e crio um usuário virtual, tá? E justamente permite que eu não precise botar nome aos bois, não preciso botar nome de ninguém aqui, e eu simplesmente vou botar uma capacidade aqui de 10. Então isso ajuda, isso me ajuda a não ter que pensar
em termos de pessoas, né? Porque agora, como eu falei lá na questão do marketing, talvez seja necessário contratar uma pessoa de externa ou contratar alguém de fora, mas pelo menos você tem essa visibilidade, você sabe o que fazer. Voltando para o item aqui, voltando para o plano. Posso fazer uma pergunta? E como é que você sabe quem está alocado na tarefa, se você não adicionou? Então, isso vai acontecer quando você tiver, seja o Scrum Master, ou o gerente de produto, ou o gerente de projeto, para estar alocando no nível da tarefa. Porque aqui é um conjunto de trabalho que você precisa entregar uma data estabelecida, mas aquela data não está fincada na pedra, não é um commitment ainda. É uma esperança, vamos dizer assim. Aí, a partir do momento que você for quebrar essa necessidade em tarefas, aí sim você vai alocar essas tarefas para determinadas pessoas. E também você pode usar até o plano aqui, aproveitando já o gancho, de colocar aqui os assignees, ok? Então você pode fazer tudo num lugar só. Entendi. A partir do momento que tem aqui, ó, você vai vir aqui, vai criar uma tarefa, né? Vamos falar que seja um story aqui qualquer. E aí você pode vir aqui, e nesse caso acho que só tem eu nesse ambiente, então vou adicionar para mim mesmo, tá? Então isso daí facilita, aí fica mais tranquilo de você ver. Legal. Tá? Vamos voltar à parte estava falando dos times, isso. Então a partir do momento que você vem aqui e precisa adicionar um novo time, a gente já criou um time que está compartilhado, certo? Então você vem aqui, adiciona esse time aqui como um time que já foi compartilhado, que é o teste, você vai adicionar. Aqui por padrão ele vai botar 200 horas e 200 semanas, você tem que vir aqui, editar. Aqui tem uma coisa bastante interessante também que você tem que prestar atenção, que esse time vai estar associado a qual a fonte da issue, que no caso aqui é o nosso filtro, que é o e-book program. Então, toda vez que eu tiver aquele filtro, tudo que tiver dentro daquele filtro vai ser utilizado aqui em termos de alocação de recurso, em termos de análise de capacidade. Então, isso daqui também facilita você a identificar o que você precisa fazer. Aí você pode usar aqui, seja Scrum ou Kanban, geralmente a gente usa Scrum. E aí você coloca aqui também de novo a capacidade, que é a que vai ser utilizada no seu plano. Então, aqueles 10 horas que eu coloquei, se eu botar 20 aqui, vai fazer um override. Então, eu coloco 20, salvo, e minha capacidade está aqui. Vocês perceberam que eu fiz várias pequenas mudanças aqui, né? Eu criei algumas atividades novas, eu adicionei um novo time. Se você for olhar aqui, nós temos 4 mudanças para serem revisadas. No momento que eu clico aqui, ele vai me mostrar cada coisa que eu fiz. Se você quiser ter uma ideia de cada item que eu mudei, tá mostrando aqui. E isso daqui é muito bacana porque você tem um lugar só onde você pode simplesmente vir aqui e fazer assim, ó. Salvei todas as mudanças no Gira. Então, em termos de produtividade, só pelo fato de você ter a ferramenta, já é muito mais rápido do que você pegar tarefa por tarefa dentro de um board tradicional no Gira e ter que ficar lá se matando de achar cada item e atualizar um por um. Né? Então, é uma forma mais visual que você consegue ver. Maravilha! Até agora a gente adicionou time, a gente adicionou uma estrutura melhor aqui, a gente fez os assignees, e aqui a gente tem as datas, certo? As famosas datas, as malditas datas, vamos chamar assim. O que você pode fazer? Você já tem as estimativas, certo? A gente já colocou aqui nos times as capacidades. A gente pode simplesmente chegar e falar assim, vem cá, gera um schedule aqui para mim. Ponto bastante importante. Sempre marque esse item aqui. Tá? Só muda o time de time que estiver vazio. Por quê? Porque do jeito que a gente está utilizando, se você voltar aqui na questão do time, deixa eu voltar aqui. Você tem o time e você também tem os skills aqui. E você pode adicionar skills e depois associar esses skills com pessoas e times. É uma coisa muito mais completa e é uma coisa muito mais chata de gerenciar. Tá? Então, o que acontece? Como a gente está usando aqui uma abordagem um pouco mais simplificada, a partir do momento que você está no plano e você não marca aquela opção, e obviamente quando eu estava preparando esse ambiente para mostrar para vocês, eu esqueci de marcar isso, e aí ele basicamente, todos os times que ele pegava, ele substituiu. Porque como você não tem skill associado, ele falou, qualquer time pode fazer qualquer trabalho. Porque a gente sabe que, na verdade, não é bem assim.
Então, fica a dica. Fica pressionar de novo na gravação para falar, ó, marca esse cara, porque se você tiver um trabalhão para botar todos os times direitinho e mandar fazer o auto-schedule e esquecer disso, você vai destruir todos os seus times. Beleza? Então, aqui, em termos de release, também isso se aplica. Você fala, olha, determinada necessidade precisa ser entregue numa release específica. Você vai marcar aqui, porque você já modificou manualmente, você não quer que seja sobreposto e você vai querer botar só na substituir só sprint. Vai depender do dia a dia como você quer. Então, ele vai dar um preview para você primeiro, ele vai calcular. Eu já adianto para vocês, não é a melhor ferramenta de calcular cronograma que eu já vi na vida. O do Project é melhor, só que, obviamente, o Project tem vários outros efeitos colaterais, vamos dizer assim. Você pode aceitar essas mudanças para o portfólio. Isso daqui não está aplicado ainda no Gira. Tanto é que vocês forem olhar aqui, tem um monte de alteração que foi feita. Então, qual que é o bacana disso? Percebam que eu fiz mais de 100 alterações em poucos cliques, certo? Imagina eu mudar toda essa estratégia e todas essas datas no Gira na mão. Para mim, basicamente, como gestor, é um pesadelo. Então, isso daqui ajuda bastante em você ter uma ideia do que vai ser feito. Então, ignorando o algoritmo que eles usam aqui para fazer esse schedule, deixa eu mostrar para vocês o que eles fizeram aqui. Eles basicamente vão te propor algumas datas, certo? E quanto que você consegue começar a trabalhar. E aí a gente tem aqui algumas releases, certo? Que a gente fez. Por exemplo, vamos falar que o club, no momento que a gente vai fazer o lançamento do club, tem que ser para o Natal, tá? Pela questão da estratégia da empresa. Aí você consegue ter um status se está no prazo ou não está. E aí você pode ter várias releases em diferentes formas. Aqui tem uma release de ano novo que eu coloquei. E se eu conseguir clicar nesse, você tem algumas outras releases. Então você pode ter, seja entrando na questão de releases aqui, você pode ter o cross-project releases. Você vai falar, olha, eu preciso de um conjunto de alternativas para diferentes produtos para o Natal. Então você vai criar um cross-project release e aí depois você vai associar aos projetos. Ou então você pode ter simplesmente o que a gente está um pouco mais acostumado, é que para cada produto você tem lá o launch, release 1, release 2, release 3. Você vai ter as versões diferentes, mês a mês, semana a semana, aí vai de acordo com o que você quer, né? Não vou entrar muito aqui em termos de estratégia de DevOps para você ter tudo pronto para liberar na hora que você quer ou não, tá? Não é a ideia daria para ter uma discussão bacana aqui sobre isso. Mas, voltando aqui, a primeira coisa, ele já te propôs um cronograma, certo? E isso daqui, para quem precisa da data para gestor, para diretor, para C-level, é uma maravilha. Mais importante do que isso também, a partir do momento que você vem aqui no Group By, e você vem aqui e você coloca aqui um time, você consegue começar a ver qual que é a capacidade sendo utilizada para cada um dos times. E aí, se você for analisar aqui, ó, você consegue ver que o time de finanças está utilizando aqui uma sprint, aqui no de marketing está utilizando 2,5, e aqui o back-end está utilizando quase 5. Então, claramente aqui está tudo bem, né? Está tudo verdinho, então a gente está conseguindo fazer. Então, ou seja, a quantidade de pessoas que você tem no seu time, elas são capazes de executar essa estratégia. Essa é uma primeira análise, vamos dizer assim. Numa segunda análise, você vai olhar e falar assim, tá bom, meu time está bacana, só que as minhas datas estão boas? Você fala, olha, eu gostaria que o creator fosse entregue antes. Aí, obviamente, você vai ter que fazer umas pequenas mexidas para encurtar isso daqui e para verificar. Para efeito de apresentação aqui, eu vou ser um pouco mais rápido e vou fazer isso daqui apenas. Vou fazer o drag and drop. E a partir do momento que você faz isso, percebe que a release que a gente tinha que estava no prazo, agora não está mais. Então, isso permite que você tenha uma avaliação de forma dinâmica à medida que as coisas vão acontecendo, né? E aí, nesse momento, se você fizer isso, você está vendo que você não está cumprindo a release. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para simular no dia a dia, vamos dizer assim, eu vou limpar as datas, mais uma vez.
Perceba, a partir do momento que eu estou fazendo tudo isso daqui, nada está sendo aplicado no Gira, tá, gente? Então, quem está trabalhando continua tendo as mesmas datas. Então, vamos fingir aqui que a gente quer que tudo seja feito numa data específica para me simular aqui uma superalocação. Então, vamos dizer que a gente tem que começar tudo no dia 23 e terminar tudo no dia 30, grosseiramente falando. No momento que a gente tem tudo aqui, peraí, vamos botar 2 semanas para ficar um pouquinho melhor. Dates, a gente tinha falado de 30, né? Vamos botar o dia 4. Então, vamos dizer que a gente tem 2 semanas. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, seria o equivalente a uma sprint. Só que a partir do momento que a gente vem aqui e olha o time, você vai perceber que ou alguns times estão com superalocação. Então, você vai perceber aqui, ó, até daria para executar essa estratégia, mas o time de marketing e o time de back-end iria sofrer, porque eles estão superalocados. Tá? Então, isso também ajuda a ter uma ideia, porque se você tem tudo vermelho, é basicamente o que o sistema está falando para você você não consegue executar a sua estratégia. Agora, nesse contexto, você consegue falar assim, poxa, peraí, o marketing está vermelho. Beleza, vamos abrir aqui no marketing, vamos olhar o que eles têm, a minha prioridade está certa, são esses caras aqui. Vamos pegar e vamos pegar esse cara aqui, vamos empurrar ele para frente. Vou pegar essa necessidade aqui e vamos botar ela para cá. Opa, você já tirou um pouco de trabalho, aí vamos botar isso aqui mais para frente, vou tirar um pouco mais, e assim sucessivamente. Tá? Obviamente, você consegue... quem tiver interesse, se quiser conversar um pouquinho mais sobre como é que a gente pode fazer esse auto-schedule melhor, eu tenho algumas alternativas, porque eu sofri bastante com isso. Mas a ideia aqui é justamente você poder, por exemplo, desse jeito resolveu. Só que resolveu aqui, mas a necessidade 7, eu não sei necessariamente se ela está sendo bem acomodada. Então, o que eu posso fazer? E aí que começa a brincadeira, seja do gerente de projeto ou gerente de produto. Ele vai ter a capacidade, de forma visual, a olhar tudo. Vamos expandir aqui. Vamos pegar só o nível do Epic. Não, desculpa. Tá bom. E aí a gente vai falar assim, peraí, eu quero filtrar agora só uma necessidade específica, então posso vir aqui e posso falar assim, olha, agora eu não lembro qual foi o projeto que eu peguei. Time, é o EBCN2. Okay. Vamos pegar esse cara aqui. Tá? E aí vocês começam a perceber por que a convenção de nome que eu tenho aqui, por que eu estou utilizando ela. No momento que eu venho aqui, você coloca você procura aqui pelos detalhes, né? Você tem o EBC nível 2, e aí você percebe aqui que quem vai precisar trabalhar nesses caras é o marketing e produtos, e eles estão começando e iniciando na mesma data. Então, sobre o conceito de sprint, de você ter o grupo de pessoas disponíveis para trabalhar naquele momento, te dá uma segurança. O que pode acabar acontecendo aqui, se você for pegar outras necessidades, é que tem um time que começa aqui e um outro time que começa aqui, por exemplo. Aí você fala, peraí, vai dar ruim, porque não dá para a gente fazer esse negócio aqui sem todos os grupos juntos. Então, nesse caso, por exemplo, em termos de alocação, se esse cara não pode ser feito antes, esse vai ter que ser feito depois. E aí você vai ajustando de acordo com a necessidade. Só que é uma coisa que, primeiro, como eu falei, é visual, é mais fácil, e mesmo que seja um pouco manual nesse contexto, ou o AutoCAD não ajude 100%, ele te dá uma ideia do que está acontecendo e o que vai resultar o quê? No momento que eu salvar aqui, e aí eu vou salvar de propósito dessa maneira, porque a gente tem as mesmas datas, no momento que eu salvo aqui, o que eu estou falando para a empresa? Empresa, a partir desse momento, todas essas 171 mudanças que eu fiz, elas estão sendo cascateadas para todos os departamentos, para todos os gerentes de produtos que a gente tem em cada departamento agora. Mesmo que isso não seja um papel formal da pessoa, eu vou mostrar para vocês um dashboard do Gira agora que vai tornar a coisa um pouco mais clara. E por que isso acaba sendo bastante transparente e por que o gerente de produto não precisa nem olhar nisso daqui para ele ver o que ele tem que fazer. Então, percebam que eu estou mudando vários campos, né? Eu estou fazendo 171 alterações, mas são vários campos. Então,
Se a gente multiplicar aqui por 2 por data, a gente está tendo mais de 300 e, sei lá, 350 notificações em poucos segundos. A partir do momento que a gente fez isso, se a gente for pegar aqui o dashboard, a gente, por exemplo, tem o do marketing, certo? Opa. Se a gente for olhar aqui, você já tem o Target Start e o Target End. Então, você como gerente de produto do seu departamento, né, como SME do seu departamento, você vai ter o seu dashboard, o seu Business Backlog que eu tinha mostrado para vocês na apresentação, e você vai poder organizar aqui falando, olha, eu preciso terminar isso daqui, é esperado que eu termine isso daqui no dia 4 de dezembro. E qual que vai ser o papel do gerente de produto ou do gerente de projeto nesse caso? É garantir que todo mundo que esteja nessa necessidade 2 comece e termine na mesma data. Então, se eu não quero olhar para a estratégia da empresa, não interessa. Se eu tenho isso daqui e eu sigo isso daqui à risca, eu estou alinhado à estratégia da empresa, certo? Então, isso daqui vai permitir que a gente possa ter justamente aquele cascateamento das informações que eu falei para vocês. E é claro que este dashboard aqui está um pouco simplificado só pegando os epics, mas você pode pegar os tasks, você pode pegar as stories, você pode pegar os subtasks e botar tudo aqui também. E aí você vai ter uma ideia de o que você precisa fazer. Se você quiser manter no nível mais alto, você pode falar, poxa, bacana, quando for começar a minha próxima sprint, que nesse caso fictício seria no dia 23, eu vou fazer o planejamento dessa sprint e eu tenho que levar em consideração todos esses itens aqui, ó, todas essas necessidades. Então, dentro do meu planejamento, eu tenho que levar em consideração isso daqui. Então, eu preciso criar as tarefas, as atividades para mim completar isso daqui. Significa que ele vai completar tudo isso no prazo? A gente não sabe. Talvez não. Mas, pelo menos, ele tem, de uma forma transparente, o que ele espera que aconteça com ele no futuro. E se os caras lá em cima estão mudando igual louco, e se você tem uma sprint estabelecida, aí, José, entra naquele negócio que a gente conversou de, se o cara muda o tempo inteiro. Uhum. O que eu aconselho dentro desse momento aqui é você pelo menos ter, por exemplo, olha, o próximo mês tenta deixar ele mais estável, né? Porque dá tempo de você pensar no que vai acontecer e já ir talvez preparando algum conjunto de, seja documentação, se você tem um TDD approach aí, você começar a criar os seus casos de teste, você tem, né, algum lastro para planejar um pouco do futuro, mas esse futuro ele é flexível também. E aí você fala, olha, a gente vai dar uma bloqueada nas próximas 2 semanas, então você sabe, você pode se preparar para as próximas 2 semanas sabendo que vai ser aquilo, sem jogar muito tempo de planejamento ou refinamento desse planejamento fora. Então, de novo, depende muito da política da empresa, mas daqui permite com que você tenha um cascateamento, né? E aí, se a gente volta aqui para o plano, por exemplo, então percebam que assim, a maior parte das datas aqui estão iguais, né? A gente mudou algumas aqui para a gente fazer uns testes, mas basicamente tudo começa no dia 23 de novembro e vai até dia 4 de dezembro. Então, se a gente volta no plano, vamos imaginar, né? A gente está executando nossa estratégia aqui, feliz da vida, e aconteceu alguma coisa, apareceu aí o Covid versão 2, e aí a gente tem que mudar tudo. Então, vamos fazer hipoteticamente aqui um auto-schedule só para simular uma mudança das datas. Então, teve várias reuniões, vários back and forth, e o pessoal chegou e falou, olha, agora vai ser desse jeito. E aí todas as datas basicamente mudaram. Ok, você aceitou as datas, né? Você aplicou essas mudanças. De novo, muito mais rápido que você ir item por item no Gira. E aí vocês também saibam que os itens de mais baixo nível também são afetados por essas coisas, então você consegue alterar aqui também tarefa e subtarefa. Tá? Então, isso pode ser, de alguma maneira, perigoso se você já estiver executando alguma coisa. Então, o que eu particularmente gosto de fazer e aí por isso que a gente tem, por exemplo, script runner e coisas desse tipo, que a partir do momento que você meio que trava uma sprint, você copia aquele target date para o due date. Então, meio que você fala assim, olha, tá bom, esse daqui é o target. Como a gente está bem próximo, é a próxima semana, e o nível de certeza disso é muito maior, eu vou copiar isso daqui para outra coluna, porque se acontecer alguma mudança, o meu due date da próxima sprint está claro, não vai mudar. Então, isso pode ser uma abordagem também. Então, percebam agora que basicamente mudou bastante coisa, né? E aí, se você volta no plano,
e no caso aqui a gente também tem teria para todos os departamentos. Se a gente volta lá no plano de marketing, você vai perceber que as datas mudaram. Agora não é mais dia 3, não é mais dia 4, é dia 2, não era mais no dia 25, é dia 19. Então, como eu disse para vocês, com um clique, no momento que você vem aqui e revisa aquelas mudanças, você basicamente está cascateando todas as alterações para todo mundo dentro da empresa. E fica uma coisa simplesmente natural, ou seja, é indolor, vamos chamar assim, porque você não vai ser pego de calça curta. Então, essa é uma grande vantagem. Tá? Gente, está tranquilo até agora? Estou vendo todo mundo calado, não sei se está todo mundo entendendo tudo ou se não está tranquilo. Entendendo nada. A única pergunta que eu ia te fazer é, tipo, a partir do momento que você... Eu entendi esse lance que você colocou, de a partir do momento que você muda, todo mundo está sabendo. É uma forma de comunicar, de você comunicar para as tuas áreas que o tempo, então alguma coisa mudou dentro do projeto e aí todo mundo já fica alinhado, né? Já aconteceu contigo de você fazer esse tipo de alteração e dar problema com o pessoal? Tipo, diminuir o tempo, alguma coisa desse tipo? Acontece alguns problemas, principalmente, por exemplo, aconteceu o problema quando a gente não tinha essa cópia do target date para o due date. Tá. Porque daí o cara estava lá na sprint e estava usando o target e de repente ele, mudou. Olha, agora você mudou tudo. Não no caso eu, mas assim, alguém mudou isso para mim. E agora as datas estão todas bagunçadas. Então a forma que a gente achou foi justamente de pegar o conjunto de itens que ele adicionou para aquele sprint. E aí também vale frisar que você pode vir aqui e colocar sprint, tá? Então você seleciona a sprint que tem no caso para cada um dos itens. Aqui acho que não tem nada, não criei sprint nenhum para nenhum projeto ainda. Mas você pode botar sprint, aí depois você faz um filtrozinho rápido falando, olha, me dá tudo que está naquela sprint e agora a gente vai copiar tudo que está do target date para o due date. E aí isso daí resolve bem esse tipo de surpresa, vamos dizer assim. Beleza. Tá? Uma coisa bacana também, se a gente for olhar aqui, para eu mandar para vocês, seria a questão do status. No caso aqui a gente tem basicamente to do, in progress e done, mas você pode ter outras formas de visualizar. Então aqui você também consegue ter uma visão de o que está acontecendo e a barrinha de progresso aqui mostra a quantidade de itens que você tem para o projeto, quantos estão em progresso, quantos estão concluídos e te dá uma perspectiva de como as coisas estão acontecendo. Sim. Tá? Então, assim, de maneira geral, basicamente era isso que eu tinha para mostrar no demo. É claro que eu sei que eu falei muita coisa e talvez eu não tenha pegado todos os itens aqui, por exemplo, visualização do timeline em 3 meses, em 1 ano, em você adequar aquilo lá. Você tem algumas visões diferentes que você pode pegar. Tem a questão da dependência também. Se você pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, cara. Eu vi que naquela hora que você fez o auto, como é que fala? Auto-scheduling. Auto-schedule, né? O auto-scheduling, eu ia te perguntar das dependências, que esse é um dos problemas que eu tenho, principalmente quando eu uso o Gira, e é o motivo de eu gostar de usar o Microsoft Project Manager, porque eu consigo colocar as dependências e ele gera para mim as datas bonitinho, cara. Sim, uso. O Project é uma ferramenta muito boa, mas a partir do momento que você tem que compartilhar recurso, realmente começa a ficar chato. E aí, a hora que você tem um pedaço dentro do Project, um pedaço dentro do Gira, isso daí vai acabando gerando mais overhead para você. Faz sentido. E, por exemplo, numa situação onde você tem vários gerentes de projeto atuando com vários produtos diferentes e com vários recursos compartilhados ao mesmo tempo, eu posso te afirmar que é a tempestade perfeita. Não, você tem vários arquivos recurso, lá. Você vai estar competindo por prioridade, vai ter 3, 4, 5 gerentes de projeto em cima de um carinha, deixando ele maluco, entendeu? E aí a coisa começa a ficar mais difícil. Agora, com certeza, se você tem um time dedicado, aí a vida fica muito mais fácil, com certeza. Mas em termos de dependência, você pode vir aqui, por exemplo, você tem o incoming dependencies, o incoming e o outgoing. E aí você pode falar, olha, a minha necessidade 2, ela depende da 1. Ou mesmo, às vezes, a área de finanças precisa definir alguma coisa para que a área de operações possa fazer o trabalho dela. Pode acontecer. Então, você pode vir simplesmente aqui e falar assim, olha,
esse cara aqui, ele é bloqueado pelo, Entendi. no caso, EBR3, né? E aí ele vai criar aquela dependência e já vai mostrar para você aqui vermelhinho. Tá. O que muitas vezes acontece? Nesse caso, o AutoCAD às vezes funciona do jeito que você quer, às vezes não funciona do jeito que você quer. Então, caso não funcione do jeito que você quer, você pode simplesmente vir aqui e arrastar, e aí depois que você tirou a dependência, que você não tem mais a folga entre elas, você vai ver que o lead time aqui está positivo, então está tudo bem. Se você vier aqui e fazer um tipo de paralelismo, por exemplo, você não vai terminar o desenvolvimento, mas vai começar o teste antes, por exemplo. Ok, é mais arriscado, mas dá para fazer. Aí você tem um lead de 5 dias. E aí você tem que gerenciar melhor um pouco o que você vai entregar, esse tipo de coisa. Tá? Bacana, então, legal. Dá para dar dependência aqui também. O que mais que eu posso falar aqui? Eu acho que eu já falei demais e ainda a gente tem 15 minutos. Vamos deixar esses 15 minutos para a gente trocar uma ideia, cara. Sim. Bom, Fabrício, obrigado, cara. Acho que foi bastante esclarecedor, principalmente foi você mesmo que bolou toda essa estratégia, né? Não é essa estratégia, desculpa, vamos falar que é um processo. Chama de um framework, vamos dizer assim. Esse framework, né? Basicamente, sofrendo um pouquinho aqui e ali, a gente acabou chegando nessa ideia aí. Bacana, legal, cara. Ficou bem legal mesmo. E deixa eu te perguntar, você está aplicando isso na tua empresa hoje, né? Sim, estou. A tua empresa tem quantas pessoas, cara? Só para ter uma ideia de tamanho. De pessoas trabalhando com dentro do esquema do teu framework, entendeu? A gente já chegou a ter 170 antes do Covid. Caramba. Obviamente, depois do Covid, a gente teve que dar uma enxugada boa, porque a gente trabalha na indústria de turismo, e o turismo foi bastante afetado. Sim. Então, hoje eu não sei te falar precisamente quantas pessoas tem, mas a gente já chegou a ter, desses 170, vamos botar uns 120, mais ou menos. Não, mas é uma empresa grande, cara. E todo mundo utiliza esse framework que você aplicou lá. Sim, grande parte. Sim. Legal, cara. Bacana. Pessoal, se tem alguma dúvida, Fernando, Eduardo? Para ser sincero, assim, primeiramente, obrigado pela compartilhar o conhecimento. Nessa área de nível de estratégia, assim, para mim, alguns conceitos são muito novos. À medida que você foi apresentando aqui, fazendo algumas anotações, mas durante a apresentação mesmo, você foi respondendo alguns termos, até o José perguntou a respeito de encadeamento ali, foi umas coisas que na época de faculdade eu trabalhava em encadeamento de projeto, né? E você ter muito cuidado quando você vai movimentar uma dependência e saber que ela está linkada a outra e ela tem que ter uma certa restrição, mas dessa maneira você já acabou respondendo para mim. Mas tá bom, é uma coisa mais a abrir vou falar assim, a mente para poder já enxergar esse cenário. Bacana. Eu tenho uma pergunta para te fazer lá do primeiro slide, cara. Em relação, como você sabe, eu trabalho em startup, né? Por que startup tem tanto problema para fazer planejamento de longo prazo, cara? Cara, a sensação que eu tenho é que é a seguinte, o planejamento ele é simples, né? Você precisa fazer o produto funcionar, você precisa fazer o produto ganhar atração, ganhar mercado. Sim. Então, muitas vezes a galera fala assim, olha, esse papel aqui, ó, tem vários nominhos aí, né? O Project Canvas, o não sei o que lá Canvas, tem um monte de termos em Agile aí para tentar simplificar uma estratégia no papel. E, cara, legal, aquele papel é bonito na prática, é claro, é simples, mas na hora que você vai traduzir aquilo lá para executar, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Então, essa que é a dificuldade da coisa que eu vejo. Entendeu? Cara, eu tô com um problema sério na minha empresa de dar estimativa a longo prazo. Principalmente agora com o Covid, e eu também, trabalho a minha indústria, a indústria de turismo. Sim. Cara, é difícil para passar alguma coisa, cara. Sim. Muito complicado. E assim, o que eu percebo que justamente por você ter um ambiente mais simplificado, você tem um produto, um time, um grupo só, muitas vezes essa explicação que eu dei para vocês aqui, ela é válida, né? Por exemplo, se você tiver um timeline, se você tiver um roadmap, como eu mostrei aqui, claro que ela é válida, mas ela às vezes não é tão crítica, porque você vai ter um projeto no Gira, você vai ter um grupo de pessoas e você vai ter um timeline lá com vários releases. Então, assim, fala, cara,
às vezes eu não preciso disso tudo para resolver, né? Só que a grande sacada é o quê? A partir do momento que você vai ganhando tração e a coisa vai dando certo, é natural que a empresa cresça. E aí, a partir do momento que ela começa a crescer e botando mais gente, essa coisa não começa a ser tão simples mais de gerenciar. Ou você gasta muito mais tempo, ou você tem uma dificuldade enorme de manter um conjunto de informações mais efetivo e não obsoleto, vamos dizer assim. E aí você vai começando a se perder dentro do seu próprio dia a dia, porque as informações que você está visualizando lá elas já não são mais muito confiáveis. Esse tipo de abordagem aqui, se você começa a usar desde o início, mesmo que você não use tudo que eu mostrei, à medida que você vai aumentando em complexidade, você vai adicionando novos elementos para esse framework, você já vai se preparando para aquela dor do crescimento que você vai ter, né? Legal, bacana, bacana. Outro problema também que eu estou tendo agora, e principalmente com a pessoa que eu estou trabalhando, a gerente de produto, é problema de rastreabilidade, tipo, do que foi pedido pelo negócio e do que foi implementado depois que passou, 8 meses. Falei, velho, você tem que rastrear isso daí, cara. Sim. Aí ela tá tendo solução que talvez possa dar uma ajuda nesse sentido, porque como você viu lá, a gente chegou até o nível de subtarefa. Sim. Né? E aí, no momento que você está lá no nível de story, tarefa, subtarefa, poxa, aí você consegue fazer o link daquilo lá com os seus... na gestão de release, seja nos pull requests que você tem. Aí você consegue ver de forma mais transparente o que já foi feito, o que não foi, em que estágio que está. Então, às vezes, você põe status novo no Gira, falando, olha, você vai ter não só to do, in progress done, mas você vai ter lá todo o seu ciclo de desenvolvimento para aquela feature. Aí você vai falar, olha, foi entregue, agora está no status de deployed. Então, isso daqui já está deployed no UAT, mas ainda não está no produção, porque a gente quer liberar isso daqui estrategicamente na data tal. Aí você consegue ter uma rastreabilidade um pouquinho melhor de onde a coisa está. Okay. E tem outras ferramentinhas também no Gira, por exemplo, tem uma que chama EasyBI, que permite que você faça uns relatórios bastante bacanas e bem mais fácil para você consultar a base de dados do Gira e aí começar a fazer, por exemplo, até fazer esse tipo de rastreamento talvez possa ser uma opção interessante. Legal, bacana. E também, eu lembro que a gente conversou uma vez e você tinha criado meio que você até falou, você tinha criado meio que um script para no início do teu projeto, quando você está utilizando lá o Excel, para depois você imputar tudo isso aí dentro do Gira, né? Isso. E aí, cara, você evoluiu isso daí ou o que é que você vai fazer isso daí? Pô, acho que a ideia é legal de criar um produtinho, viu, cara? Ou então pelo menos um plugin. Sim, não, a ideia é tentar fazer alguma coisa assim que possa ajudar nesse sentido. Tive algumas questões familiares aí que impediram essa evolução, vamos dizer assim. Mas, sim, a ideia é justamente pegar porque tem 2 passos críticos dentro desse processo, que é justamente esse primeiro. Como é que você converte toda aquela questão conceitual que eu mostrei para vocês em itens do Gira, que consome bastante tempo. Então, isso certamente é uma coisa interessante de se pensar. E também o outro que é do auto-schedule, porque a forma como essa solução trabalha, eles basicamente trabalham sobre o nível do Epic. Então, eles têm algumas limitações, por exemplo, se você colocar uma dependência em termos de necessidade, ele não vai funcionar tão bem, porque ele basicamente foi projetado para trabalhar só no nível do Epic. Entendi. E aí entra dentro daquela questão que eu te falei, poxa, tem ferramenta que faz isso? Tem, só que custa uma fortuna. Né? Custa uns 300 conto lá por mês por pessoa, que muitas vezes é completamente inviável para a empresa. Eu lembro que teve um projeto que eu participei que a gente utilizava o Project Manager para colocar as tarefas e depois a gente tinha que jogar tudo lá dentro do Gira, né? Aí os caras criaram um script ou um pluginzinho só para, tipo, modificou, beleza, atualiza lá o Gira. Cara, os caras venderam isso daí, cara, os caras fizeram uma grana, bicho. Por isso que eu te falei, eu acho que isso aí tem um apelo comercial legal, cara. Com certeza. Um apelo comercial bacana. O que mais? Mais alguma dúvida aí, Fernando? Fernando, Eduardo? Tá tranquilo. Perguntinha, 2 na realidade, mas a primeira tem a ver com Gira.
Chegou dentro do time, né? Chegou no detalhe lá do skill, né? Sim. Talvez eu tenha... Estou pensando em francês. Talvez eu tenha mancado aqui, não. Talvez eu tenha perdido o detalhe. O detalhe de dentro do time, se tem os usuários ali, né? Os desenvolvedores. Certo. Acho que não, né? Acho que isso fica na mão do gestor do time, não é isso? Dentro da maneira que a gente colocou aqui, a todo momento que você vai botar um skill dentro da ferramenta e você vai falar, olha, ferramenta, não deixe essa pessoa fazer porque ela não tem o skill, você basicamente está engessando, certo? E muitas vezes, por exemplo, você pode, sei lá, você pode ser um front-end, mas você pode dar uma mão no back-end de alguma coisa lá se o bicho está pegando. Então, você ingestar isso na ferramenta pode ajudar de alguma maneira, com certeza em termos de governança corporativa, de governança de TI, essas coisas, mas, sei lá, se você precisa apagar um incêndio e aí você tem que ficar bloqueado pela ferramenta, aí você começa a perceber que a ferramenta está mais te atrapalhando do que ajudando. Então, isso pode ser perigoso, vamos dizer assim. E também a gente trabalha, a forma que eu percebo o mercado aqui na América do Norte, as pessoas tendem a ser mais flexíveis nesse aspecto, porque assim, cara, você tem permissão a todas as coisas, porque a gente confia em você. Se você precisar fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Não tem esse negócio, você não pode, você não vai. Em ambiente de startup, isso é ainda mais latente. Pô, você é back-end, mas se você precisar mudar um CSS ali simplesmente, que o outro cara lá está super ocupado, você vai fazer. Entendeu? Então, depende. Se você está, sei lá, na fábrica de software que você está usando serviço terceirizado e você está contabilizando hora, aí talvez faça mais sentido você ter os skills lá, porque daí você tem da garantia, aí o nível de exigência é maior, você está fazendo outsourcing. Depende realmente muito do nível. O que me veio à cabeça foi justamente deadline, né? A gente tem um deadline para entregar ali um pedaço aqui do projeto. Sim. E a gente tem desenvolvedores contados back-end aqui em software, normalmente, né? Sim. Tem desenvolvedores contados na palma da mão, e aí um deles sofre um acidente, né? Então, sim, como é que seria esse engessar ali dentro do Gira, né? Ou se isso fica na mão do ponto focal, né? Aí seria ou do technical lead que você tem, né? Do gerente técnico lá, do líder técnico, para verificar o que ele pode fazer, se ele vai subcontratar alguém. Então, a ideia é que a ferramenta não te bloqueie para você poder fazer esse seu processo de decisão. Basicamente, o que vai acontecer nesse contexto é que você vai ter uma perda da capacidade. Ou seja, você não vai conseguir entregar o tanto que você entregava antes. E aí é muito mais uma decisão gerencial de contratamos alguém novo, contratamos internamente, outsourcing, vamos fazer hora extra, e aí a ferramenta talvez vai te ajudar no seguinte sentido, olha, se todo mundo fazer hora extra aqui, a gente consegue manter a capacidade? Não. Se a gente fizer 2 horas extras todo mundo, a gente bate a capacidade e aumenta mais em 10%. Então vamos botar esses 10% na ferramenta e vamos ver como é que fica. Então é muito mais uma questão, acho que, de do que de... Bacana. Do da ferramenta mesmo. Bacana. Eu tinha uma segunda pergunta, né? Deixa eu falar. A segunda pergunta é se a gravação vai ficar disponível em algum lugar depois. Vai sim. Dessa live. Eu tô gravando aqui no meio, no esquema Mambembe, mas vai. E vou mudar. Próximo. Porque a cultura carioca precisa assistir isso. Legal, obrigado. Essa apresentação foi muito massa, porque aqui é aquele negócio, junta todo mundo e vamos fazer e vamos lá, né? E a cultura de organização é só em grandes empresas, né? E eu vejo muitos parceiros, muitos colegas aqui, e até ex-chefes, né, vamos dizer assim, sim, que são caras super capazes e tudo, poderiam mudar um pouco a maneira de gerir e seria um ganho muito grande pessoalmente para eles e para a empresa que eles estão trabalhando. Entendo. Então, é coisa de hábito mesmo, né?
Aqui eu posso falar como, vamos dizer assim, no bom sentido, como usuário aí do canal, porque eu já assisti outras palestras e também não tive a oportunidade de assistir a live no dia que teve e depois eu tive a oportunidade de ver isso gravado, então é bastante conveniente também. Vai ficar gravado. Legal. Deixa eu aproveitar o gancho do Eduardo aí, só perguntar, Fabrício, em questão da apresentação, se há ou não a possibilidade de disponibilizar ela, só para, a princípio, de mais entrar em alguma profundo, pesquisa, tem condição de ser compartilhada? Cara, sim. Não vejo problema, não. Depois eu deixo lá no site, cara. Aí já fica tudo lá. Mas dá tranquilo. Beleza. Perdão, só não ouvi direito. Qual é o caminho que vai ser deixado, José? itbrcanadá.ca. Beleza. Bacana? Beleza. Então, galera, agradeço aí a todos vocês que ficaram aí. E, cara, principalmente você, Fabrício, muito obrigado por disponibilizar o tempo, também o conhecimento com a gente, cara. E tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham todos uma boa noite e vamos que vamos. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau. Beleza, obrigado, Fabrício. Obrigado mesmo, José. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Boa semana, rapaz.